Fala pessoal, Shalom Shalom, Samuel Benini. Mais uma vez aí uma honra estar com vocês aqui em mais uma live para assuntos bem interessantes e importantes aí que a gente vai tratar no dia de hoje. Quero aguardar um pouquinho a galera entrar. O assunto hoje é assunto muito tratado no âmbito da ficção científica, né? O pessoal fala sobre viagem no tempo. E, na verdade, como sempre, a arte imita a vida, né? Nós sabemos que tudo que o cinema ele apresenta, ele na verdade está colocando algo que já existe, mas ele coloca um ar de ficção científica ou de algo que não é possível, mas eles guardam todos esses segredos para eles e são apenas plagiadores da Bíblia. Como sempre eles foram plagiadores daquilo que a Escritura ela sempre nos ofereceu, sempre colocou, mas as pessoas nem imaginam, né? Então, o nosso conceito geral da realidade, de como funciona o mundo espiritual, no nosso também, tanto na nossa dimensão como no mundo de lá, isso foi roubado, foi completamente assim ocultado também, né, para a maioria. Então, hoje a gente vai tratar de assunto bem interessante. Eu espero que isso fale com o teu ser, que aquilo para alguns pode parecer chocante, para outros talvez não. Há aqueles também que já acompanham o canal de muito tempo e são aspectos que eu já venho colocando há anos para vocês. Mas como nesse canal eu tenho trabalhado de maneira assim mais devagar vários conceitos e tenho buscado assim colocar de uma maneira, eu diria assim, um pouco mais pausada cada ponto, para que vocês possam entrelaçar tudo isso e compreender toda a mensagem geral. Eu tenho buscado aqui dar uma panorâmica melhor para vocês, para que quando vocês observem algo, vocês não fiquem brigando em como as denominações religiosas fazem, né? Ou como aqueles canais que têm pessoas assim que têm algum tipo de informação, mas elas têm uma limitação de conhecimento, uma limitação do entendimento espiritual, e elas não conseguem linkar e às vezes acaba julgando você, né? Então, por isso que eu fiz toda essa seleção. As pessoas que continuam acompanhando o canal, eu agradeço muito ao apoio de vocês. Quero que vocês sempre continuem orando, apoiando o canal em todos os sentidos, dando like, compartilhando, comentando, que é muito importante, tá? Graças ao Pai, o canal ele tem crescido, né? Inclusive já passamos de 10k, obrigado, né? O canal ele era pequeno, mas está crescendo assim, até eu diria uma porcentagem até mais rápida e maior do que o trabalho anterior, mas eu tenho percebido que o público que tem chegado aqui é um público, inclusive, que permaneceu, que é mais maduro, que é diferente do público que estava antes. E eu quero que cada vez mais o Pai ele dê a oportunidade de apregoar e alicerçar pessoas que continuem a base dessa mensagem, né? Estou muito feliz. Deixa eu ver aqui. Deixar aqui. Isso. Agradeço, tá? A todos aí. Eu não sou muito, pessoal, de ficar olhando em chat, né? De às vezes ficar cumprimentando a galera, tudo. Eu já sempre busco passar um conteúdo e sintetizar ele da maneira mais assim, eu diria, objetiva possível, para que não fique enfadonha as lives, né? As lives, elas são conteúdos que acabam excedendo o tempo da maioria. Muitos não gostam, né? Eu diria que quando você precisa e busca alguma coisa, você precisa sim ter um esforço de, às vezes, permanecer ali, mesmo que você venha assistir aquilo de novo ou até uma parte, depois você dá continuidade, mas à medida você, teu espírito, teu ser vai dizer. Cada um tem uns que tem mais sede, outros têm menos sede, outros têm essa sede, mas não têm a concentração ou o nível de foco necessário para continuar ali. Então, realmente, aí, às vezes é bom que a pessoa dê uma pausa ali, né? Então, e aí ela continua no outro dia. Aqueles que já assistiram, assistam sempre o conteúdo de novo, que ele sempre se renova. A palavra de Deus ela é incrível, ela é quântica, ela tem um tipo de, como que eu posso dizer, de dinâmica muito incrível. Incrível que eu, quando assisto materiais que eu já vi, tanto de outras pessoas, quando eles edificam, né? Como materiais que são coisas que eu também já coloquei, elas alicerçam, elas relembram, elas, na verdade, às vezes dão algo diferente daquilo e muito mais profundo ainda para mim mesmo, né? Eu sempre às vezes ouvia pregadores comentando que quando eles falavam da palavra de Deus, muitas vezes aquela palavra estava falando com ele. E é verdade. Isso,
Quando a gente está falando de Deus, aquilo já está falando conosco, está expandindo, você está adquirindo outros conhecimentos, e há coisas que elas são dadas novamente ou de uma maneira mais profunda, onde você mesmo consegue ter um vislumbre melhor ainda daquilo que você já passou, que você já foi canal de bênção para passar para alguém. Bom, eu sempre gosto de iniciar com uma oração, tá? Pedir a Deus que Ele venha sempre estar abençoando a cada um, né? E a minha vida como canal de transmissão de bênção para a vida de vocês. Porque eu não gosto de brincar, sou um cara, não sou chatão, mas sou um cara que às vezes as pessoas falam, você é muito sério, mas é porque eu trato as coisas de Deus de uma maneira muito, muito assim, porque é assim que ela deve ser tratada, né? Mas ela tem sim o nível de, como eu posso dizer, de compartilhamento, de alegria, de gozo, tá? Deus, ele tem muita coisa disso, só que, ao mesmo tempo, ele trata as coisas de uma maneira muito, muito séria, porque elas são santas, elas não devem ser tratadas com uma espécie de, eu diria, de falta de respeito, tá? Pai amado, quero te agradecer grandemente pelo privilégio de estar aqui novamente. Toda a glória seja dada a ti, Pai. Novamente eu te peço que o Senhor cresça e eu diminua. Perdoe os meus pecados, todas as minhas falhas, e venha preparar o público para compreender cada vez mais cada palavra, cada parte, cada peça do quebra-cabeça que o Senhor tem nos revelado a cada um de nós, para a minha vida, para a vida de cada um que está aqui assistindo essa live, no passado, presente e futuro, onde para o Senhor nada disso existe, mas para nós existe nesse tempo, enquanto estamos aqui nessa passagem, Pai. Te peço que o Senhor prepare e capacite a mente de cada um, capacite a minha vida para poder expressar e passar os teus mistérios, Pai, aquilo que o Senhor tem dado a mim. Se o Senhor dá para alguém, é porque o Senhor quer revelar. E aqueles que vêm até aqui para assistir essa live é porque elas têm a capacidade e têm a sede de absorver e entender as coisas que sempre estiveram diante dos nossos olhos, Pai. Te agradeço e desde já te peço que o Senhor esteja abençoando a cada um em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Messias, nosso Rei dos Reis. Amém. Bom, pessoal, então, uma coisa que às vezes o pessoal me pergunta bastante sobre a questão de a pessoa de Melquisedeque. Quem já ouviu falar de Melquisedeque? Quando você pega escrituras antigas, você percebe que os hebreus eles tinham a noção de que Melquisedeque ele era alguém diferente. Só que quando você pega as discussões desses sábios hebreus, como muitos deles não tinham tido um vislumbre, uma revelação completa, que a figura do Messias já transitava ou já existia entre eles, eles muito faziam uma espécie de ligação, conexão com a pessoa de Melquisedeque, com a figura de Sem, que era o filho de Noé, né? Inclusive alguns acham que ele é o primogênito, mas na verdade Sem não era primogênito. Só que, claro, na linhagem de Sem é onde ela foi separada para que o Messias ele viesse no futuro. Então, quando a Escritura ela fala sobre esse Melquisedeque, tem características bem interessantes, né? Ele já é uma figura atemporal de Cristo. Como os pregadores, em sua maioria, eles não têm muito conhecimento dessa questão de viagens no tempo, de portais dimensionais e etc., geralmente alguns que conseguem identificar em Melquisedeque a figura de Cristo, eles dizem que era Cristo pré-encarnado, que é uma informação assim errônea, tá? Ele não meio que se pré-encarnou, veio aqui, depois saiu e não. Ele na verdade ele viajou dentro do espaço-tempo. E a figura de Melquisedeque, ela está encriptada já em Cristo, porque ele era um personagem misterioso que, segundo Gênesis 14, né, tem acho que do 18 ao 20, em 3 versículos apenas, tem a figura de Melquisedeque, onde ele era descrito como rei de Salém, que é um nome que ele já aponta para Jerusalém, tá? Isso é bem interessante. Só que, se você fizer uma análise, Jerusalém ela já existia na época, tipo, quando Melquisedeque se apresenta a Abraão. É interessante que, na verdade, quando ele é descrito como rei de Salém, ou ligado a essa Jerusalém, significa que ele está ligado a uma cidade de um outro espaço-tempo. Isso é muito lindo e muito profundo. É uma Jerusalém que existe, só que no mundo humano ali, onde a nossa história humana ela foi se dando,
Ainda não, Jerusalém não existia ainda. Só que você percebe que ele já é chamado de rei de Salém, esse sacerdote, que, inclusive, para já deixar bem claro para vocês, o que são sacerdotes? Sacerdotes são administradores de energia, administradores de algo, onde eles, através do conhecimento, da justiça, distribuem esse poder para as pessoas, tá? E inclusive fazem esse tipo de conexão, ligação, seja com Deus e pessoas, ou entre pessoas e pessoas, tá? Esse é uma pessoa que ela fica como um intermédio. Inclusive, hoje no Telegram estava comentando sobre o número 12 e o número 13, onde eles são distribuidores ou administradores do fluxo da energia. Percebam que as 12 tribos de Israel estavam ao redor de uma 13ª tribo específica, que é chamada tribo de Levi, onde ela foi separada, distribuída entre... Ela também estava nos 4 cantos do acampamento, ou nos 4 pontos cardeais, que são 4 pontos espirituais do firmamento, e estes faziam a distribuição, eram representantes do povo. É interessantíssimo isso, né? Um representante. E estes eram separados para fazer sempre essa representação. Então, se você contar as 12 tribos e mais essa do meio, são 13. Era sempre um número de 12 com 13. Jesus, com os 12 discípulos, ele, sendo contado, é 13. Ele é o que estava no meio, enviando aos outros, distribuindo isso. E aí ele quer que você seja um discípulo que venha formar mais 12 e você vai distribuir e enviar estes. E a gente tem aquela questão do padrão fractal, né? Isso é muito interessante. Mas continuando. Ele se diz sacerdote do Deus Altíssimo, uma espécie de representante. E até aquele tempo, quando as questões das leis, etc., são reveladas aos hebreus, um pouco mais tarde, eles apenas conheciam o sacerdócio levítico, onde o sacerdócio levítico é apenas uma sombra desse sacerdócio de Melquisedeque. Que, se você fizer uma espécie de tradução desse nome, ele seria, a tradução que eu acho mais assim perfeita seria Rei de Justiça, Rei Justo. E Jesus é esse Rei justo, né? Por quê? Porque ele, na sua justiça, ele é o que distribui, ele é o que julga e ele sabe como distribuir quem é digno, quem não é digno de perdão, quem não é digno de receber uma porção maior ou dobrada, né? E isso é algo muito importante que esteve envolvido na queda dos seres celestiais, que eles não souberam respeitar aquilo que é dado para cada um e há aqueles que querem a posição do outro. Eu diria que, quando você compreende o fractal de Deus, você vai perceber que, na verdade, nós não somos maiores nem menores exatamente que o outro. Todos nós alcançaremos a mesma porção de todos. Só que a diferença é que uns se antecipam em tempo e crescem em espaço para poder passar isso. Eu, por exemplo, compreendi que muitas pessoas que se voltaram contra a minha pessoa, só que às vezes eu queria na marra que as pessoas compreendessem. Eu falei assim, mas como que não podem compreender? Está tão claro para mim. E aí eu compreendi que, bom, Deus deixou muito claro, falou assim, elas têm o tempo específico delas. Elas estão cegas, elas não vão enxergar agora, vão enxergar depois. Há pessoas que Deus ele abençoa e depois ele capacita muito mais que outros que passaram para elas, né? Porque ele falou, vocês farão coisas maiores que eu. A ponto de que, por exemplo, elas um dia estejam preparadas e possam também passar e expandir tudo isso de uma maneira muito maior. Então, Cristo, ele já era um viajante, ele já se apresentou a Abraão, por isso que ele fala, antes de Abraão, eu sou. Em outras palavras, antes de Abraão, eu existo. Tanto em termos como autoexistente, de pré-existência, como também de estar presente ali com Abraão, porque ele é quem abençoou Abraão, e Abraão, ele reconheceu a esse sacerdote misterioso como servo do Deus Altíssimo. Né? Tanto que em Salmos 110, verso 4 diz, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, essa ordem levítica, ela só é uma sombra do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio que vem de Cristo, esse viajante temporal. Eu quero compartilhar uma imagem bem interessante aqui com vocês, que é a menorá, que eu tinha até compartilhado com vocês outro momento.
Então temos a Páscoa, pães asmos, os primeiros frutos, né, primícias, Pentecostes, trombetas, dia da expiação, tabernáculo. São 7 hastes, né? Só que, na verdade, ela até, a menorá, ela tem outra, o candelabro, ele tem outra forma. Só que, assim, eu vou usar essa forma porque, pelo menos, esse padrão, mesmo essa forma aqui, ela mantém. Existem outras questões, onde existem outras pequenos detalhes a melhorar, que nessa aqui é mais simples que a gente conhece e não são de importância nesse momento agora. Mas o que eu quero é que vocês tenham um vislumbre de que temos 7 hastes e dessas 7, você percebe que existe a central que une a todas. Percebam que, se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, essa central, a quarta, o número 4, ele está encriptado como uma viagem no tempo. Como eu já disse, no nosso mundo, cada dessas hastes, elas simbolizam o que está ocorrendo no mundo espiritual, no mundo atemporal, fora do nosso tempo. Porque Deus, ele não tem tempo. Quando Cristo, ele se define, eu sou o princípio e o fim, significa que ele tem o espaço-tempo do nosso mundo completamente ao poder dele. Satanás também busca esse controle. Só que ele foi limitado numa espécie de mundo em quarentena, do qual, inclusive, nós acabamos vindo parar aqui, na expulsão de Adão e Eva. Mas Cristo, ele é o que domina esse próprio espaço-tempo de Satanás por fora. Satanás, ele consegue também viajar no tempo por dentro. Só que Cristo, ele tem o acesso por fora. Né? Digamos assim, que Satanás, ele consegue transitar nesse espaço-tempo aqui, ó, por dentro, nessas hastes. Mas Cristo, ele está ainda além dessas hastes, por fora dessas hastes. Então, ele tem um domínio maior do espaço-tempo. Então, quando ele diz que todas as coisas são por ele, para ele, por meio dele, significa que, mesmo este mundo onde Satanás ele tem o domínio como Deus deste mundo, que a própria Escritura diz isso para ele, Cristo, ele vem aqui para resgatar e ele fez a sua viagem temporal, principalmente próximo ao ano 4000. Aqui temos os milênios sendo apresentados. Digamos, em outras palavras, que quando os milênios, tá, eles estavam ocorrendo, atemporalmente, de maneira simultânea, cada processo desse estava ocorrendo na humanidade. Então, quando o nosso mundo ele foi separado, ele foi permitido a existência dele, quando a Escritura diz, prestem bem atenção, que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, é triste que, e compreendo que é o tempo deles e a limitação, a porção que foi dada para estes, mas os pregadores, eles dizem que isso é uma espécie de símbolo e que na presciência de Deus ele estava vendo o Cordeiro que seria morto no futuro. Se analisarmos apenas nesse aspecto, percebemos que é um tipo de entendimento muito fraco e muito abstrato. Sendo que a Escritura ela já está falando que, no atemporal, Cristo ele foi morto no mundo celestial. Na queda dos anjos, na guerra celestial, ele se entrega. E o nosso mundo ele só tem continuidade de existência, e esse espaço-tempo, e nós que estamos aqui, que temos salvação, só continuamos a existir porque Cristo ele é esse viajante no tempo, onde antes da fundação do mundo ele foi morto, e aí ele ressuscita. Existem os primeiros frutos daqueles que ele também já é essa primícia, e são aqueles que são levados com ele. Perceba que no meio dessa haste, quando tem a questão do Pentecostes, o derramar do Espírito Santo, que tem a ver com o nascer de novo e outras questões mais complexas que eu coloco no Telegram, principalmente no grupo privado lá, e já coloquei no canal sobre o Espírito Santo, é quando ele tem essa viagem de espaço-tempo ligado a essa quarta haste, onde ele tem esse acesso a todos os outros milênios, a todos os outros tempos. Então, no início da criação de Adão e Eva, ele estava lá. Quando Abraão estava aqui, Noé, quando Enoque, quando esses já estavam no mundo antediluviano, Cristo também transitava, estava conectado. Quando nós vemos a Escritura chamar pelo tetragrama, que nós conhecemos como Yod, He, Vav, He, na verdade, sempre esse tetragrama ele está sendo expresso como a figura de Cristo atuando em nome do Pai entre os hebreus. Os judeus, quando eles chegarem
diante de Deus no juízo final, principalmente aqueles que negam o Messias. Deus sabe o porquê desses, eles foram mais duros no coração deles, mas eles alcançarão a salvação. Eles vão se deparar e vão ficar assim, estupefatos, porque eles vão falar assim, uau, o Messias que nós sempre negamos era o próprio Yod-He, Vav-He, que estava atuando o tempo todo conosco. Sempre ele esteve ali, e a gente nunca aceitou ele, a gente nunca compreendeu que ele estava atuando, sempre ele já tinha vindo, e ele atemporalmente já veio aqui. Então, na questão das trombetas, quando Cristo ele volta para o Pai, significa que naquele momento o reino está sendo tomado, tá? E começa o tempo final de guerra, que nós estamos aqui hoje em trombetas, dia da expiação e tabernáculos, a ressurreição. Tudo isso aqui está acontecendo no mundo atemporal simultaneamente. Inclusive, eu diria assim, estas 3 finais aqui são muito rápidas. São muito rápidas e por isso que Deus, na verdade, está abreviando o tempo. Tá? Abreviando o tempo de uma maneira muito... Né, a gente tem sentido isso. Então, Cristo, ele é esse viajante atemporal. Tá? E o 4, ele é um número muito específico, que alguns já conhecem essa decodificação. Quero que vocês compreendam. Até antes, vou compartilhar assim novamente a tela. Algo interessante, que é isso aqui, ó. O sangue, né? Sangue em hebraico. Estou tentando sempre simplificar as mensagens para vocês, tá? Alguns talvez já conhecem, mas é sempre bom ouvir tudo isso novamente. Adam, né? O termo Adam, humanidade, ou avermelhado, né? Então, a palavra sangue, ela é formada pela letra Dalet e Men, blood, né? Sangue, Dalet Men. E Adam, ou o termo Adão, lembrando que Cristo é o chamado segundo Adão, né? Ele é formado pelas letras Aleph, Dalet, Men. Né? Perceba que aqui, ó, homem, Aleph, Dalet, Men, Adam, humanidade. E se você tira essa primeira letra, temos Dalet, Men, que já é sangue. É interessante como o hebraico ele é formado, porque tem todo um porquê disso. A letra Aleph, cada letra ela tem um sentido, cada letra tem um número. Como eu já até coloquei para as pessoas, né? A letra Aleph, 1, o Dalet, 4, o Men, 40. 1, 4, 40. Você consegue perceber a decodificação do número 144, já no nome de Adão. E a letra Aleph, ela tem um significado também de líder, tá? De boi, de força, de poder. Dalet, porta, portão. E Mem, água. Então, quando falamos sangue em hebraico, né? Dam, é como que se estivéssemos dizendo assim, o portal de águas. Olha que interessante, portal das águas. Né? Então, Adão, ele é um ser, um líder, que entra pelo portão das águas. Cristo, também sendo chamado o segundo Adão, ele é aquele que adentrou pelo portal das águas para este mundo. Pela bolsa, né, o útero da tua mãe, ele já é o portal das águas. E o sangue, ele é o fluido ligado a essa questão atemporal também. Por isso que fala do sangue de Cristo e etc. Então, só de nascermos, você também é um viajante no tempo. Mas Cristo, ele viajou no tempo, porque ele tinha uma missão específica quando ele nasceu aqui. Por isso que era falado desse nascimento desse Messias, do qual está encriptado toda essa questão. Antes, inclusive, de ter esse conhecimento, quando Deus ele revela coisas para nós, ele fala conosco, ele dá coisas que às vezes a gente não tem. Eu não tinha essa ideia, não estudava muito hebraico, não tinha muita noção das coisas, mas eu procurava assim entender as coisas e Deus ele falou na minha mente, no meu coração, ele falou assim: pesquise o 4, o 40, o portão. Eu, ok. Então fui, comecei a procurar e vi que o número 4, em hebraico, ele também é simbolizado pela letra Dalet, o portão. Então quando eu comecei a perceber que, quando a escritura ela colocava esse Dalet em certos tipos de questões de anos, de aplicações do 4 querubins, 4 rios do Éden, e também quando ele vem com mais casas decimais, como 40, 400, 4.000, eu comecei a perceber que esse número estava em várias partes, e aquilo significava viagem no tempo.
Porque Dalit Men é o portal das águas, o sangue. E o número 40, ele sempre expressou algo do tipo, onde Cristo, e nós mesmos estamos transitando, mas Cristo em específico, em especial, ele é aquele que transita por esse portal das águas. Tá? Bom, deixa eu ver se o pessoal está compreendendo. Deixa eu ver se a galera está tendo a... Vocês estão compreendendo, pessoal? Até o pessoal está falando sobre o 4, 40, 400 e 4000, exatamente isso. É um vídeo que eu coloquei, só que era um vídeo que, às vezes eu tenho ainda esse, não sei se é um defeito, né? Porque às vezes eu acabo imaginando que tá todo mundo está sintetizando todas as informações, eu vou colocando para o pessoal, e a gente fala, puxa, o pessoal acho que não está entendendo. Então eu falei assim, pai, me ajude a simplificar as mensagens, a passar todas essas questões, né? Espero que vocês estejam compreendendo. Então, quando a escritura, tá, ela fala sobre a questão do mundo atemporal, ela sempre vai usar questões do 4, do 40, onde são direcionamentos. Por isso que nós temos 4 pontos cardeais. Está vinculado, 4 estações, está vinculado a tempos que o Criador estabeleceu. E o 4 é esse código, é um portal. Tá? Inclusive, a própria questão de água e fluidos, você consegue perceber que ela expressa dessa maneira também. Tá? Tem aquela passagem de Filipe, de uma pessoa que quer se batizar. E naquela passagem é dito que, através da água, porque a água também é um elemento multiversal ligado ao espaço e ao tempo. Inclusive, foi uma postagem bem interessante que eu não sei se o nome dele é Jason, sei lá, do canal Casando Verbo, ou acho que ele não tem mais esse canal, ele começou um outro projeto, ele sempre coloca coisas interessantes. Ele fala que a água, ela é como o tempo, e a água congelada seria como se fosse o tempo sendo congelado. Exatamente, né? Porque você percebe em filmes uma espécie de fluido, onde os portais, quando se abrem, geralmente possuem um fluido. Né? Os sábios hebreus, sabiam que os anjos, para virem aqui, eles cruzam portões de água. Tá? Então, é interessante que quando nós percebemos esse 4, 40 sendo apresentado na Bíblia, a gente tem vários exemplos. Os marcadores de tempo da Escritura, eles são criados no 4º dia. Por quê? Eles são uma transposição do mundo atemporal como marcadores de tempo. Já comentei que esses marcadores, eles são capacitores eletrolíticos, só que quânticos, de um mundo espiritual passado para este mundo. Quando você fala assim, como seria a luz de Deus no nosso mundo? É só você observar o Sol. O Sol é a mais pura luz do mundo atemporal, diretamente de Deus, só que só uma centelha dela, uma fagulha dela, brilhando aqui no nosso mundo. A ciência tenta falar um monte de bobeira lá, de questão de hélio, que é uma bola lá no espaço e etc. E tal. Na verdade, o Sol, ele é uma espécie de conversor, tá, de luz de Deus para nós diretamente. Ele é como uma espécie de abertura no buraco espaço-tempo, literalmente, que está se manifestando aqui para nós. Isso é só um pouquinho da luz divina. Que incrível, né? A luz dele, né? Então, imagina. Por isso que o Sol tem muito a ver com a questão do bem e tal, e os demônios, eles não suportam essa luz. Né? Por isso que tem aquelas lendas sobre se eles não suportarem e precisarem da escuridão e tal, porque eles já não suportam mais esse tipo de luz. Então, o Sol e Lua, como marcadores temporais, eles foram feitos justamente no 4º dia da criação, porque o 4 é uma viagem do tempo. Então, do espaço-tempo do atemporal de Deus, ele foi passado para nós. O espaço-tempo dele é sem limites, não tem. O nosso, sim, é feito uma bolha, né? Como se fosse uma bolha para você compreender. Um espaço da tua casa, você pode compreender. Igual eu até dei esse exemplo numa das lives, acho que foi sobre as tribos celestiais, né? Onde eu comento que, se você quiser compreender assim, o que seria o nosso mundo, observe a tua casa. Tanto que a primeira letra do hebraico, ela começa com a letra Beit, porque ela também tem significado de casa. Só que ela tem uma abertura que eu até coloquei um vídeo bem interessante hoje lá no Telegram, que tem o significado de que algo ainda não está fechado nesse santuário, nessa casa, algo está aberto. Eles chamam aquela tendência que a gente tem ainda para o pecado. Por quê? O nosso mundo não está um fractal perfeito do fractal de Deus. Deus, ele começou a criar mundos como células. Por isso que a verdadeira tradução do início do Gênesis é: em um princípio
criou Deus os céus e a terra. Ou seja, em um dos princípios que ele criou os céus e a terra, de repente fala que a terra tornou-se em caos, porque num desses princípios, a dualidade, ela, de repente, alguém tomou o partido de escolher o mal. E isso é o que aconteceu no nosso mundo. E Deus, ele não quer que isso jamais se espalhe para outras realidades, porque da mesma maneira que um câncer se espalha, isso se espalharia para o câncer do multiverso de Deus. Tá? Então, falando um pouco aqui do multiverso, porque o canal, ele hoje se chama Multiverso da Bíblia, e hoje eu compreendo isso porque Deus, ele tem dado tanto disso, tantas informações disso para as pessoas, e tem dado para mim, por exemplo, porque é um momento novo, é algo que as pessoas precisam compreender, a hiperrealidade, que está além da nossa, que a gente chama de realidade. Tá? Os sonhos são só um vislumbre que você tem disso. Então, os marcadores de tempo foram criados nesse quarto dia, e a gente percebe que, por exemplo, no dilúvio, houve uma quebra desse espaço-tempo. Por isso que é dito que chove por 40 dias e 40 noites. Naquele momento, a arca, onde todos foram protegidos, ela ficou vagando ou viajando pelo espaço e tempo. Tá? Isso, ali houve uma abertura, o firmamento ele se rompeu, e essas águas primordiais começam a cair aqui, há reações químicas, descargas de plasma e relâmpagos, água fervente, e inclusive não era uma água comum, tá? As fontes do abismo se abriram, jorraram água, foi uma espécie de fim, tá? Um reset muito forte, mas não foi a Terra, essa dimensão onde nós estamos, ela não foi consumida completamente. Foi tirado, sim, aquele poder, aquele apogeu que a raça maligna estava tendo. Foi como se fosse um batismo de água, e logo Deus ele fará um batismo de fogo, onde apenas aqueles que são dele, preparados mesmo, vão sobreviver ao batismo de água e de fogo. E então nós temos também, por exemplo, esses 40 dias e 40 noites codificados em águas com o dilúvio. Como eu disse, a letra Men, ela significa águas, e ela tem um número de 40. Olha que interessante. Tem também aquela questão que é famosa para as pessoas de 40 anos no deserto, onde os israelitas eles vagavam. E é interessante que é dito que a roupa dos hebreus, ela não envelhecia. O que aconteceu ali? Elas ficaram numa espécie de looping temporal, que Deus colocou eles propositalmente. Ou você crê que as pessoas elas iriam vagar ali para o deserto de uma maneira que elas, por 40 anos, estariam em círculo ali e não perceberiam que, peraí, a gente já passou por aqui. Mas não. O que acontece? Deus as enclausurou numa espécie de looping temporal. Aliás, para que vocês compreendam, o deserto ele já é um código de nosso mundo. Ali significa que aquele looping de deserto significa quando nós chegamos nesse mundo e estamos em um looping. Igual aquelas figuras que hoje a gente tem, que é o GIF, né? Onde tem um carinha lá, ele faz joia, né? E aí ele, tipo, faz joia, volta e faz joia, e volta e faz joia, e volta, né? Então, significa o quê? Nós estamos presos numa espécie de looping, tá? Só que você tem a chance de cada dia que passa, você tem a chance de escolher, sim, vivenciar os dias da criação. Eu ainda quero colocar para vocês, principalmente um dia, a questão das 12 horas do dia, até as 12 horas, o tempo que nós temos hoje, tá? Encriptado nas festas judaicas e o que você deve fazer todos os dias, ao acordar, ao tomar seu café da manhã, ao almoçar e etc e tal. Tem todo passos que a gente pode repetir os dias da criação, fazer cada coisa de uma maneira correta, onde você vai vivenciar isso todos os dias, e é um ótimo ritual, é uma ótima forma de você viver a melhor versão sua todos os dias. Acrescentando, claro, as multi-coisas que você vai fazer, seja com o seu trabalho, com a sua família, seja com as pessoas que você tem contato, etc. Ou se você vai passear naquele dia, se etc e tal. E tudo tem um ciclo. As coisas de Deus elas são cíclicas, elas retornam, mas elas não são cansativas. O nosso mundo ele está cansativo porque Deus nos prendeu numa espécie de looping para que a gente tenha a chance de retornar, de mostrar quem somos, onde a convergência do teu eu, todos os dias, ela vai mostrar, através das suas atitudes, quem é você.
Então Cristo, ele é esse viajante temporal e ele controla o espaço-tempo, tanto que ele colocou pessoas para fazerem essa espécie de looping viagem no tempo. Então todo dia que você acorda, você está tendo uma espécie de looping pequeno, um pequeno looping temporal, até que você cansa e dorme. Tanto que, se você não dormir, você vai morrer, porque você não foi projetado para ficar acordado totalmente. Tá? Então, esse código do 4, do 40, ele já está mostrando, né, para que passasse aquela geração má e uma geração melhor nascesse. Para as pessoas que estudam biologia, genética, elas percebem que quando uma geração ela possui um tipo de informação, alguma questão, eu diria assim, raças que se misturam, conforme os descendentes vão passando, e aí você vai tendo outros descendentes, e você pode anular um tipo de informação genética através do casamento, eu diria assim, misto, com uma raça que seria uma espécie de gabarito. Tá? Vou dar um exemplo, assim, onde, vamos dizer, você cruza um leão e um tigre. Tá? Existem pessoas que conseguem fazer esse hibridismo hoje, que não é correto, cada um seria a sua espécie. Mas digamos que você permite que esse ligre, que esse ser híbrido, permaneça existindo, você precisa o quê? Com o tempo fazer com que ele fique cruzando com outros leões, até um momento que você perceberá que a geração do leão e o código genético ele vai prevalecer sobre esse hibridismo. Então, você vai reestruturar novamente a informação genética antiga, a base dela. Em outras palavras, Deus, ele permitiu que nós viéssemos aqui, porque houve, dentro do espaço-tempo, um tipo de linhagem maligna que surgiu, tá? Onde Satanás é o pai dessa linhagem maligna, e ela queria corromper esse padrão de Deus. Deus permitiu que ambas estivessem aqui, porque em algumas nessa bifurcação dessas duas linhagens, era possível que às vezes nascesse trigo ou joio em ambas, inclusive, muitas vezes podia acontecer, porque isso é uma questão genética às vezes, e ele permite que essa geração passe, ou seja, que esses que são maus, através dos seus frutos, né, através do seu proceder, passe até que aquilo seja purificado, de certa maneira. Tá? Isso eu ainda quero falar em vídeos de maneira mais detalhada. Tá? Então, voltando a essa questão do povo, eles estavam 40 anos ali num looping temporal. O calor do sol não lhes fazia mal, porque Deus ele tinha uma espécie dava proteção a eles. Eles estavam numa espécie de ruptura dimensional de 40 anos. Né? E esse tempo na Bíblia ele sempre vai estar sendo expresso como 4, como 40, como 400, como 4.000. Tá? Outro tempo interessante é quando Moisés ele fica no Monte Horebe nos 40 dias e 40 noites. Ali, houve uma ruptura de espaço-tempo, onde Deus está dando a lei, inclusive através do Messias, é o Messias que está dando os mandamentos ali para Moisés. Tá? E ele recebe isso. Ou você crê que ele ficou ali 40 dias e 40 noites e estava totalmente colocado no nosso tempo? Não. Da mesma maneira, é quando você consegue perceber que Elias, ele também tem uma experiência extraordinária com Deus, onde vários tipos de fenômenos, como terremoto, redemoinho de plasma, pedras sendo pulverizadas e tal, onde ele ficou protegido numa espécie de caverna, né? Ele teve uma experiência, tudo isso dentro, e também no mesmo Monte Horebe, que é um ponto marcador temporal. Deus sempre usava pontos como marcadores temporais, como montanhas, etc., porque elas são como nós específicos de energia, onde há linhas magnéticas, tá? E ele também passa 40 dias e 40 noites porque ele ficou dentro de um espaço-tempo diferente. É interessante que Elias e Moisés, eles no Monte da Transfiguração, quando um portal se abre, Jesus fica com o corpo glorificado, ele tem contato com eles através de uma viagem no tempo, onde ele conversa com Elias e com Moisés, e eles estão no passado nosso, mas eles estão conversando com Cristo ali. Interessante, né? E é quando você começa a compreender e fala assim, uau, pai, que lindo que são as tuas coisas. A Bíblia, ela nunca entra em contradição. Só que é engraçado que os pregadores, quando eles precisam discutir textos como esse, eles ficam loucos, né? Fica um tentando puxar, como eles não têm esse tipo de informação, ele fica, não,
eles estavam mortos? Não, era só um holograma, né? Eu acho engraçado os caras que defendem que Elias e Moisés, conversando com Cristo, eram hologramas, né? Um Jesus assim, que não tinha noção de nada, que estava conversando com um holograma, né? Pedro também, sem noção, que queria até fazer um acampamento para eles. Uma tenda para eles. É claro que eles estavam ali. Uma ruptura de espaço-tempo. Isso é um mundo espiritual. É como o mundo ele se dá. Tá? Isso não é tão difícil de entender. Engraçado que as pessoas elas assistem um filme. O filme, ele te impacta, às vezes, quando as pessoas veem sobre viagem no tempo. Eu tenho certeza que muitas pessoas ficam, né, aquele famoso filme De Volta para o Futuro, né, onde a pessoa chegou a ver a versão de si mesma, ou do seu pai, ou de alguém lá, e ele fica, né, meio assim. Vocês creem que isso não existe no mundo espiritual, só que o pensamento hebraico, ele não é linear, ele é muito mais, eu diria assim, ele vai além disso, tá? Ele consegue entender esses ciclos e esses entrelaçamentos, tá? Onde as coisas se entrelaçam. Então, Moisés e Elias tiveram um contato atemporal com Cristo. Cristo, mais uma vez, viajante no tempo e dando esse tipo de capacidade para que outros fizessem o mesmo. Né? Isso é interessantíssimo. Porque nos montes, existem. São locais, para muitos, inclusive povos e culturas, como locais sagrados. Eles têm linhas do campo magnético que funcionam como espécie de receptáculos, de antenas receptoras, tá? Ou transmissores. Muitos desses montes eles são árvores antigas. Para quem não sabe, árvores são antenas naturais do nosso mundo. Né? Então, alguns montes eles são como tocos de árvores antigas. Isso ainda quero explicar. Talvez tem pessoas que já conhecem materiais meus que eu coloquei sobre isso, mas no canal aqui eu vou colocando devagar se você pela primeira vez está assistindo isso aqui. Tá? E é interessante que Cristo ele tem também uma experiência incrível de 40 dias e 40 noites, onde ele confronta a Satanás, o seu maior inimigo. Por que 40 dias e 40 noites no deserto ali? Porque Cristo, como um viajante do tempo, ele foi levado por Satanás pelas linhas do tempo, onde Satanás oferece a Cristo aquilo que... no grupo privado eu tenho comentado sobre isso, mas vou falar de uma maneira mais leve aqui para vocês compreenderem. Talvez você já fez a pergunta: o que aconteceria se Cristo ele falhasse em sua missão? Seria possível falhar? Sim, tanto que ele foi tentado. Se ele foi tentado é porque havia possibilidade disso. Talvez também vocês poderiam fazer uma pergunta: o que ocorreria se Satanás ele não falhasse? Se ele desde o início fosse aquele filho fiel a Deus, etc. e tal, porque ele é um filho de Deus. Tem pessoas que ainda não compreenderam isso. Na teologia hoje, eles dizem que só Jesus é filho e que Deus não tem outros filhos. Então, toda vez que a Bíblia nos chama de filhos de Deus, Deus estaria mentindo na Bíblia, né? Na cabeça desses religiosos. Né? Eles falam que é só símbolo, mas todo símbolo aponta uma literalidade. Repito, todo símbolo tem uma literalidade completamente firme. E por mais que você, nas simbologias, você acesse outras camadas de profundezas, tudo vai voltar ao literal ali, onde você vai compreender, fala assim, você vai ter uma compreensão melhor daquilo que está literalizado ali nos textos. Então, Satanás ele oferece tudo aquilo onde ele, em outras palavras, ele é a síntese, ele é o resumo do que Cristo poderia ser, como ser, onde ele teria governos, onde ele teria este mundo para ele, etc. Ele estaria ali. Foi dado uma espécie, apresentado esse tipo de diversão de poder, de vislumbre a Cristo. Mas ele foi forte, ele disse, não quero nada disso. E ele combateu Satanás com a própria palavra. Satanás colocava a palavra, Cristo ele combatia com a própria palavra. Cristo foi a melhor versão de si mesmo diante daquele que é o seu oposto, Satanás. Alguns até dizem que aquilo era apenas uma luta entre Cristo e seu ego. Só que isso ainda quero explicar de uma maneira mais profunda. Tem a ver, tá? Ele com o seu ego, que a gente chama de eu, só que de uma maneira muito mais profunda, literal, onde você combate a você. Então, Cristo ele ficou nesse 40 dias de jejum e etc, porque houve um preparo. É interessante que quando ele ressuscita, quando ele vence a morte,
Também ele fica 40 dias com os discípulos e aparece para muitos. Também tem uma questão atemporal e de viagem no tempo, até que ele ascende para o reino do Pai. Então, Cristo, ele é um viajante, ele faz uma viagem dimensional com Abraão. Ele é o rei de Salém, rei de justiça, né? Ele, onde, inclusive, Hebreus, né, faz essa relação, Hebreus 5:6, diz que ele é sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque é uma ordem superior à ordem levítica, que é apenas um sacerdócio limitado à questão humana aqui, mas que já é sombra de um sacerdócio. Todo levita aqui, o sacerdócio levítico, ele é já uma sombra do rei de justiça lá do mundo celestial e atemporal. Aliás, eu quero dizer uma coisa bem interessante aqui para vocês sobre a questão das tribos. Como eu já disse já no início da live, Deus ele quer fazer de todos nós reis e sacerdotes. Por enquanto, nós estamos muitas vezes numa espécie de função, onde nós estamos como aprendizes disso, então nós estamos crescendo para um dia fazermos a mesma função. Aqueles que Deus já, a princípio, ele deu algo a mais e já levantou como levitas de antemão. Só que esses já têm uma responsabilidade muito grande, que não é fácil, de formar outros. E aí aqueles que são formados formarão outros e assim vai, como uma questão, um crescimento, células gerando células. Isso é interessante, né? Um padrão Fibonacci, literalmente, né? Coloquei também uma questão hoje do número Fibonacci, a sequência Fibonacci, onde números são fluxos de energia e eles já apresentam toda essa questão. Então, Cristo, ele é esse grande viajante do tempo, onde as pessoas elas não têm muita compreensão, né? Ele, como eu coloquei na própria festa judaica, nas festas ali, né? Ele veio e ele morre no ano 4000. Isso é interessante porque dentro do conhecimento hebraico, de maneira muito precisa, ele está ligado ao 4000, que é a viagem no tempo. Aliás, quando ele diz eu sou o princípio e o fim, e isso está ligado a letras hebraicas, onde, em outras palavras, ele diria eu sou o Aleph Tav, que é 1 e o 400. Eu sou o princípio e o fim, eu sou aquele que viaja no tempo, eu sou aquele que consegue acessar o princípio e o fim. Não tem como Satanás, por mais que ele faça viagens no tempo com suas entidades, onde vocês já viram aqueles agroglifos, né? Onde tem aquelas sinais. Alguns são até feitos por pessoas, mas existem uns que são feitos por entidades, que o pessoal fala e fica ali, os extraterrestres estão se comunicando conosco e tal. Na verdade, nem é conosco, é uma comunicação entre eles, onde eles criam marcos temporais ali, sinais, para eles se comunicarem. E eles estão viajando o espaço-tempo, onde eles criaram trajes biomecânicos, biosintéticos, baseados na nossa biologia, para poderem acessar um pouco desse mundo através de carruagens, de veículos, que funcionam num tipo de física que a maioria dos homens não sabe. Algumas dessas tecnologias foram passadas para militares, né? Por isso que os países escondem aí. Muitas vezes, alguns OVNIs assim, que são apresentados por aí, nem são essas entidades malignas em si, mas são, às vezes, o poder bélico de alguns países que eles escondem toda essa tecnologia, onde eles estão há 25 a 30 anos à frente do que nós chamamos, né, de tecnologia, de tempo, né, de espaço, de tempo, de guerra e etc. Né? Por isso que a questão da bomba atômica, por exemplo, né, o criador dela, né, ou, na verdade, o resgatador desse conhecimento, ele comentou que isso já tinha ocorrido quando ele fala sobre os Vedas, etc. Porque aludindo ao mundo antediluviano, onde tudo isso já ocorreu. Né? A própria questão de Sodoma e Gomorra foi algo nuclear ali. Né? Então você consegue perceber isso. Bom, então, continuando, Cristo ele é aquele que 4000 anos depois de Adão, ele vem aqui, numa espécie de viagem no tempo. Ele é esse Aleph Tav, eu sou o 400. Sempre a questão do 400. A própria questão da 400 anos de escravidão, né, dos hebreus e etc., também está ligado a essa questão de, como eu posso dizer, de tempo. Como se fosse um tempo, uma passagem, um número que representa isso. Portais das águas, viagens temporais. Então, esse é um segredo, assim, como um resumo do 4, do 40, do 400, do 4000, onde isso já está completamente ligado a Cristo como viajante no tempo. Quando ele usa o eu sou para si, principalmente o termo Aleph, Re e Yod, Re, que é um pouco diferente de Yod, Re, Vav, Re, tá?
Aliás, o Yod He Vav He, se você fizer a gemátria dele, vai dar 26. Só que na gemátria, na Kabbalah, quando você faz esses números, quando dá um número composto, você também pode diminuí-lo. Então, 26 é 2 mais 6, darão 8. E o 8 é um número já ligado a uma questão de infinito, de tempo, de ciclo. Mas quando você pega o tetragrama em primeira pessoa, como Aleph He e Yod He, que é Hayah, nele ali está implícito: eu fui, eu sou e serei. No hebraico você consegue perceber esses três tempos no nome Hayah, Aleph He e Yod He. Isso é muito interessante. Passado, presente e futuro. Então, tudo ali encriptados no nome de Cristo, como o viajante do tempo. Por isso que ele fala, né, de existir antes de Abraão. Então, a gente consegue perceber tudo isso, né? O próprio termo Adão, como 144, a questão dos 144 mil, a multiplicação de 12, o fractal, tudo isso já são viagens de tempo. Quando nós pensamos Deus criando e se fractalizando e se dividindo e etc., já são viagens de espaço e tempo. Então, Jesus, sendo o líder deste mundo, ele já só por si só, ele já é um viajante de espaço-tempo por si só nisso. Tá? Então, ele tem o tempo em suas mãos. Assim como existia na mitologia grega, aquele que era o Cronos, que controlava a questão do tempo, né? Cristo, ele é a versão, aquilo que nós podemos chamar de Cronos, só que aquele que controla o tempo de uma maneira justa, tá? Onde tudo tem sua, digamos assim, o seu momento. Quando você atravessa, inclusive distorce esse espaço-tempo e faz as coisas, por exemplo, chantagem disso, as coisas vão dar errado. Seria a mesma coisa para quem já jogou videogame. Nós temos fases, né? Já viu? Tinha a primeira fase, a segunda fase, aqueles joguinhos, né? E existia algo que era chamado de password, onde você colocava um password lá e tinha alguns joguinhos que te possibilitavam isso. Então você já ia lá para terceira fase, quarta fase ou última fase. Se você é um cara habilidoso naquele joguinho, de verdade, se você já jogou tudo aquilo, você fala assim, bom, eu vou jogar a terceira fase agora. Então você coloca o password, uma senha, e jogava a terceira fase, ou fala, não, agora eu quero matar o último chefão de novo. Aí você vai lá, colocava a última fase e acessava tudo isso. Quando você tem conhecimento disso, aquilo é, eu diria assim, simples. Há jogos que talvez até não tenham uma dificuldade tão grande, então você não vai sentir muito essa diferença. Mas tem jogos que se você passar do tempo, você não passar fase por fase, não respeitar isso, e eu colocar ali, é a mesma coisa que eu colocar uma criancinha para jogar lá um jogo e ainda a última fase para matar o último chefão lá e falar assim, joga isso aqui. Porque se não sabe nem falar, ela vai, não é o tempo dela. Isso é o que Satanás ele fez. Ele colocou coisas fora do tempo para os seres. Principalmente a questão do fruto do conhecimento do bem e do mal. Onde coisas fora do tempo de Deus, fora do padrão de Deus, das estações específicas, onde a idade, o amadurecimento e etc. foram colocados fora do tempo. Isso é a grande questão que também fez com que houvesse a queda dos anjos. Né? Então, você vê que a multiplicação de Deus, inclusive o próprio fractal, quando você estuda coelhos, etc., ou alguns outros animais, eles ainda possuem um padrão muito interessante, muito lindo, que é a sequência Fibonacci, onde eles vão se multiplicando segundo essa sequência. Então você percebe que esse era o número que Deus ele queria se multiplicar. E você percebe que alguns números apresentados na Bíblia, eles estão completamente conectados à sequência Fibonacci, onde eles são, eu diria assim, já o encriptado de como Deus ele tem como ideal de padrão e perfeição da multiplicação das suas coisas, para que aquilo não se corrompesse. O próprio número 144, que está encriptado com Adão, ele é o 12º número, né? Se você não contar o zero, ele é o 12º número. E se você contar o zero, é interessante que ele é o 13º número, que é aquilo que eu comentei, que é o distribuidor, né? 12 tribos e o 13 ali no meio. Toda a multiplicação ela já é também uma viagem de espaço e de tempo. Tá? Então isso é bem interessante. Vocês estão compreendendo? Deixa eu ver novamente aqui, acessar a galera aqui. Estão conseguindo compreender tudo isso, pessoal? Bom, sobre Enoque e Elias, tá? Quero que vocês compreendam o seguinte: como as viagens no tempo elas se dão através de pontos específicos, estações específicas. Quanto mais os seres eles têm poder, eles conseguem ter um acesso, como que eu diria assim, em qualquer lugar, tá?
Mas geralmente demarcadores de tempo são usados para que isso se efetue de uma maneira muito melhor, tá bom? Então, o que acontece? O pessoal falou, tá dando para entender um pouco. Ok, espero que alguns entendem como algo complexo, né? Os demarcadores de tempo, por exemplo, os monumentos antigos que esses filhos do maligno eles construíam, como por exemplo pirâmides, zigurates, ou aqueles demarcadores de pedras, onde eles eram diapasões, só que de pedra, gigantes, onde principalmente a rituais de fertilidade estavam ligados. Eles queriam criar para eles portais, onde a síntese, o resumo daqueles portais, era trazer um ser específico para este mundo. Por isso que tinham alinhamentos com esses demarcadores de tempo, que são corpos celestes, no caso Sol, Lua, os planetas, tá? Mercúrio, Vênus, Marte, mas principalmente Vênus e Saturno, Marte, Júpiter. Mas esses, Vênus principalmente, tá? Sol e Lua, eram corpos muito usados, e a Lua em si também, mas Vênus era em específico, porque tem a ver com a questão de fertilidade. Quando Jesus ele fala, vos darei a estrela da manhã, vos darei Vênus, em outras palavras, significa que a alguns ele dará assim o poder que as pessoas tenham a continuidade desse ciclo de fertilidade de Deus. Mas isso é um assunto para uma outra live. Tá? Então esses portais eles eram regidos por energia de sangue, onde, como eu já disse, já são fluidos que trazem um ser do mundo atemporal para cá. Eu sei que é uma linguagem assim, ao mesmo tempo complexa, mas ela dá para entender, tá bom? Eu creio que é possível você se concentrar em entender. Porque a Bíblia ela sempre mostra isso a todo momento. Então, quando vocês têm esse entendimento, tá? Essa compreensão desse, eu diria assim, desse mundo que era feito, principalmente no mundo antigo, e Jesus ele veio e quebrou muito disso. Só que vocês precisam entender que a própria questão que quando nós temos relação com alguém, nascimentos se dão e etc., são também marcadores temporais. Tá? São questões que estão ligadas a espaço e tempo, por isso que você tem que perceber com quem você vai se casar, para trazer uma pessoa aqui, para ter seu filho, etc., na época tal, no momento certo, na maturidade certa. Né? Por isso que a gente não vai. A gente não se casa com 5 anos, com 3 anos. Né? As pessoas do mundo antigo, elas tinham até um outro tipo de maturidade, e elas conseguiam, já se preparavam para casamentos já muito cedo. Tá? Só que hoje, no mundo de hoje, as pessoas elas, às vezes não têm a maturidade, estão sendo iniciadas ou incitadas a muita coisa, principalmente a sexualidade, fora do tempo. Tá? Então isso é necessário para as pessoas terem um cuidado. Mas por que eu estou falando sobre os marcadores de tempo? Então, muitas coisas que eram usadas eram os ativadores de portais energéticos, ou portais dimensionais. Os anjos, eles têm a capacidade de transferir isso ou virem através de veículos ou receptáculos, abrirem portais. Quando a Escritura fala de Enoque e Elias, no caso Enoque, quando fala que ele é levado, significa que ele atravessou um portal de espaço-tempo, porque ele é uma das testemunhas, das duas testemunhas. Como eu sempre digo, toda a questão bíblica, tem pessoas que falam cada coisa ridícula sobre as duas testemunhas, tudo para escapar de que eram duas pessoas. E claro que existem os simbolismos, onde as duas testemunhas também estão ligadas às duas casas de Israel, às duas oliveiras, etc. Nós percebemos que tem a questão dos dois querubins, um de um lado e um do outro, da questão da arca, questão de masculino e feminino, de energias, etc. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, Enoque, ele é um viajante do tempo. Ele, inclusive, quando ele acessa, principalmente nos livros de Enoque, que você acessa a literatura enoquiana, que muito disso foi tirado, ele fala muito sobre o Messias, sobre as regiões celestiais, então ele estava viajando no tempo. Ele é um viajante do tempo também. E Elias também é um viajante. Tanto que se você fizer a leitura da passagem, né, eu não estou pegando aqui para não ser cansativo, mas percebam que ele adentra em um redemoinho. Um redemoinho é um vórtice. O vórtice ele é um fluxo de energia que ele cria essa forma que nós conhecemos por vórtice, né? Por redemoinho, onde Elias ele adentra isso. Ele adentra nesse. E, inclusive, você percebe que quando ele vai para esse lugar e ele é levado, onde uma carruagem de fogo abre um vórtice. Tem gente até que fala que ele vai na carruagem. Não, ele não vai na carruagem, ele não vai nessa espécie de nave. Né? Essa nave ela abre um portal para ele e ele adentra nesse portal.
ali tem um portal muito claro onde as pessoas pouco percebem, né, esse padrão. É interessantíssimo isso. Então, quando você tem essa compreensão, você percebe que eles entraram, e eles são essas duas testemunhas que elas estão presentes ao longo da Bíblia, e muitas pessoas podem não perceber, mas eles estão presentes na Bíblia. São como que viajantes ou testemunhas de toda a história humana onde eles estão anotando. Tá? Onde, principalmente a figura de Enoque, ele é conhecido como o escritor celestial, onde ele anota todas as coisas da história humana, como a testemunha que foi designada para isso. Na cultura hebraica, Enoque e Elias, eles são compreendidos como seres gêmeos, espirituais que nasceram juntos, inclusive. Metatron e Sandalphon, ou Metatron e Sandalphon. Assim era entendido. E eles são justamente essas duas testemunhas que, em dado momento, eles vêm para cá e enfrentam a besta, mas é interessante que eles morrem. Né? Aí, naquele momento, é falado sobre a morte deles. Porque ninguém que veio sobre carne e sangue, ela deixará de passar pela questão da morte. Tá? Só que, na verdade, eles são transformados. Né? Alguns até dizem que Enoque, ele simboliza aqueles que são arrebatados. Também há uma simbologia disso. Nós, quando formos arrebatados, se formos dessa geração, que nós nem experimentamos morte, mas na verdade somos transformados instantaneamente porque estamos passando em espaço-tempo para outra realidade. Por isso que Jesus está nos transformando, ele nos promete isso. Então, Enoque e Elias, eles são isso. Existe um livro chamado Apocalipse de Elias, onde ele já traz eu diria, a confirmação dessa questão, que as duas testemunhas são Enoque e Elias. Alguns até compreendem que seria Moisés e tal, mas esses seres, eles são viajantes de espaço-tempo, mas principalmente Enoque e Elias, eles estão completamente ligados, e eles são esses dois. Tá? Os anjos e aquilo que eu chamo de multiverso. Quando a gente começa a compreender que eles têm períodos e momentos para isso, é quando a gente começa a entender que eles, muitas vezes, estão aqui, aquilo que eu chamei já, falei na outra live, os chamados vigilantes, eles passam do espaço-tempo de lá para cá, e eles permanecem aqui por um tempo conosco. E as pessoas não sabem, claro, eles vão tomar uma forma, muitas vezes as mais inimagináveis para muitas pessoas, onde eles conseguem estar entre nós e transitar entre nós e as pessoas não imaginam. Tá? Mas eles são como vigilantes e cuidadores também. Né? Eu já vi muitas pessoas dizerem testemunhos onde elas foram até salvas por algum tipo de acidente, etc., e elas viram pessoas que de repente estavam ali, e alguém fez alguma coisa para ela, de repente quando ela foi ver, essa pessoa já não estava mais lá, né? Porque são vigilantes, que têm capacidades incríveis de andar sobre o espaço-tempo. Por quê? Porque eles têm controle, eles estão já linkados a outra realidade, então quando eles estão no nosso mundo, as coisas aqui elas são diferentes. A questão atômica deles, ela se comporta de uma maneira diferente, onde atravessar uma parede para eles é simples. É por isso que Jesus, ressurreto, ele é o maior exemplo, muito lindo disso, onde ele atravessa a parede lá. Né? Por quê? Ele já tinha ressuscitado e a natureza dele naquele momento, tanto que ele fala, não toquem em mim agora. Né? Por quê? Porque ela poderia, inclusive, desfazer a realidade da pessoa que fosse tocá-la naquele momento, porque ela tem um outro tipo de velocidade. Inclusive, algumas pessoas dão aquele exemplo da bolinha que passa pelo ventilador. Né? Se você tacar uma bolinha super rápido, ela passaria pela hélice. Então, a velocidade da questão molecular e atômica desses seres, ela está em outro espaço-tempo, diferente do nosso, em termos atemporais, que possibilitam essa rapidez, esse vislumbre das coisas, ao melhor estilo Neo do filme Matrix, onde as balas têm uma velocidade incrível, ele está olhando assim, a bala está parada para ele, de tão rápido e veloz que ele é, onde ele pega a bala lá, analisa, né, bate na balinha, na bala de revólver lá e, né, tem total capacidade de desviar de tudo aquilo, né. Engraçado que eles colocam muito isso em filmes de ficção, onde heróis, super-heróis, ou eles são capazes de conter aquilo, né, na sua matéria, ou simplesmente eles desviam rapidamente de todas essas coisas, né. Então você consegue compreender tudo isso. Ó, o irmão aqui está comentando que parei de pecar, venho fazendo jejum, orando e lendo as escrituras. É isso aí. Aí ele até fala assim, mas sinto que o Messias e o Eterno não me ouvem. Como, na verdade, meu irmão, eles estão ouvindo. É que o mal dentro da tua mente está querendo fazer com que você creia que a tua oração não chegou, porque você
está esperando de Deus um tipo de resposta, que na verdade às vezes ela já está ali, você já conhece, ele já te respondeu, só que às vezes você está esperando que... Tem vezes, cara, que Deus ele não vai... Eu brinco com o pessoal, ele não vai, tipo, abrir um portal dimensional, descer com um trovãozinho na cabeça lá e falar, eu sou Deus, vim aqui para te responder isso, aquilo. Não. Muitas vezes ele vai ficar numa espécie de silêncio e você vai começar a compreender o que ele quer. Dentro, lá do teu mais íntimo, você sabe que às vezes aquela resposta que você precisa, ela vai começar a testificar dentro de você o que é o que você deve fazer, qual a maneira de alcançar aquilo. Algumas respostas podem durar anos, outras podem vir instantaneamente. Vai valer da sua intimidade. Se você está crescendo nisso, cada vez mais vocês vão ter essa habilidade de ouvir a voz de Deus e ter essa compreensão. Tá? Fico muito feliz disso, de ver pessoas que já começam a ter resultado disso. Né? Isso, às vezes a resposta ela já está. Existem também entidades que ficam bloqueando isso. E no mundo quântico, toda vez que você pensa assim, será que a minha resposta chegou? Lá no mundo quântico, quando você pensa naquilo, às vezes se você está duvidando, ela já está sendo bloqueada ali. Então você simplesmente ore, e aí você pega e fala, bom, eu já recebi. Isso já é meu. Não importa o tempo que aparentemente demore aqui, isso já é meu. Você tem que sentir que aquilo é seu. E não fazer de uma maneira artificial. Isso ainda eu quero ensinar vocês, tipo assim, é meu já, mas lá no fundo do seu coração, você está com dúvida, então ainda não é seu não chegou. Né? Porque você está com dúvida. Você não pode ter dúvida. Você tem que falar assim, não, isso é meu. Você tem que se sentir digno. Por isso que a gente tem que pedir perdão ao Pai todos os dias, viver uma vida legal, que aí você se sente e fala assim, Pai, eu estou aqui, estou fazendo o meu esforço, estou aqui. Você começa a ter um tipo de paz e dignidade diante dele, que aquilo que você pedir ou precisar vai testificar. Aliás, muitas vezes virá de uma maneira muito instantânea que você nem precisa pedir. Tá bom? Vai dar por sonhos, por pessoas, por música, por um vídeo, de diversas maneiras. Até através dos seus inimigos, Deus vai responder. Tá? É interessante. Porque nós somos divinos. Deus ele atua da mesma maneira. Ele quer que nós venhamos despertar aquilo que ele já nos deu. É a mesma coisa que você observa, por exemplo, uma ave ensinando o filhotinho a voar. Aquele ser foi projetado para voar como ou também como o pai e filho ali, que tá no DNA, tá no sentido, na função do que aquele ser foi feito. Então, quando você começa a compreender isso, tá? Isso é importante. Você é um ser divino. Você é um co-criador. Nós temos capacidade de mudar realidades, de transitar entre essas coisas e sermos melhor, cada dia mais. Só que o mal, ele não quer que você compreenda isso. Ele quer, tipo, te bloquear e fazer com que você se sinta indigno e etc. E ainda vai ficar lembrando coisas que você falhou em alguma coisa, X ou Y. Vai ficar, tipo, trazendo essas linhas temporais que já se bifurcaram. Se você pediu perdão, elas já desapareceram. Mas ele vai ficar querendo trazer para sua cabeça e vai querer para te confundir. Você fala assim, não, eu não sou digno. Não, você é digno. Peça perdão ao Pai. Você é digno. Você é filho de Deus, você é divino, vós sois Elohim, tá? Vós sois Elohim. O mundo, os pastores ficam com esse papo furado de que você não pode dizer que você é divino, que você é Deus, só existe um Deus. Sim, existe só um Deus. O termo errado, como Deus no status, na glória dele. Mas ele tem filhos divinos. E ele está nos ensinando a sermos jus à natureza que ele nos deu. Então é a mesma coisa quando você nega isso, é a mesma coisa que você é um passarinho e o teu pai pássaro está te ensinando, o tamanho pássaro está te ensinando a voar, e você fala, não, eu não consigo, eu tenho peninha, eu tenho asa, eu tenho toda minha ossatura projetada para isso, mas eu não vou voar porque eu não fui, não é para mim isso. Não, é para você isso. Né? Só que a elite aí fica te colocando na cabeça, você não foi projetado para voar, viu? Você não consegue. Mas vamos dar continuidade à questão, tá? Então, Elias, Enoque são viajantes do tempo. Os anjos, eles atravessam o multiverso. E, aliás, toda a nossa mente, ela já atravessa, sim, tá? O multiverso. Alguns seres celestiais, eles usam carruagens, veículos, para facilitar a própria natureza deles a transitarem de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque são anjos de outras hierarquias.
Os anjos de maior hierarquia, eles conseguem já com o corpo, eles podem se transportar de uma maneira mais rápida. Então, Deus ele coloca aquilo que chama de hierarquias, como serafins, querubins, tronos, etc. Quero dar ênfase naquilo que a gente chama de tronos. Tá? Esses seres, eles atravessam o espaço-tempo através de veículos. Bom, vocês verão em algumas culturas, sempre a mostra, principalmente a cultura babilônica, onde existem tronos e figuras de querubins ao lado. Tá? Existe um verso, esses dias eu coloquei na escritura, onde é dito que Yah, ele monta em seu querubim e voa. Né? Deus, ele monta em um querubim e voa. Existem seres viventes, que eles servem como uma espécie de mascote, os seres que levam a seres celestiais. Tá? E isso existe. Algumas pessoas talvez nunca repararam isso, mas, por exemplo, aqueles filmes como Avatar, onde dragões, geralmente dragões são descritos assim, onde esses seres eles têm alguns mascotes que voam, né? No próprio Avatar 2, onde tem o povo que é da água, onde eles têm mascotes marinhos lá, como baleias ou tipo peixes voadores, etc., onde eles montam e dominam sobre esses animais, são porque eles podem servir também como seres do tipo. Inclusive Cristo, quando ele vier de um portal dimensional, a volta de Cristo é o maior exemplo de questão de viajante do tempo. Aliás, para até encerrar essa parte, que já tinha encerrado, mas lembrando agora, quando Cristo é dito que ele volta, ele está simplesmente rompendo o espaço-tempo como o viajante do tempo principal a vir resgatar as pessoas para si. E ele vem, inclusive, num desses seres. Tá? Mas existem alguns chamados, uma hierarquia de anjos chamada tronos, onde eles se valem de um tipo, ainda, de uma tecnologia, onde eles conseguem viajar o espaço e o tempo. Tá? Eles usavam esse tipo de veículo. Tá? Existem umas imagens aqui, deixa eu ver. Aqui tem, ó, eles em cima de uma espécie de tipo um querubim aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, é um anjo em cima de uma espécie de veículo, tá? Onde esses tronos geralmente eram com leões do lado, principalmente esse aqui. Esse aqui para mim é um dos melhores exemplos. Porque na verdade eram tronos viajantes, tá? Esses seres, eles montam tronos como onde isso auxilia com que eles viajem o espaço e o tempo. Perceba que alguns falam assim, aquilo apenas é construído como um degrau maior, mas existiam algumas imagens e um conceito onde eles eram vistos, os povos antigos viam essas pessoas como uma espécie de tipo sentado em tronos, andando no ar. Tá? Inclusive, Salomão, aquela questão, já tinha isso no canal antigo, ele desenvolveu uma tecnologia, um tapete, junto com um trono, ele era tecido com alguns tipos de minérios, com certeza tem a ver com quartzo e etc., onde certos tipos de artesãos específicos, onde eles não ensinavam essa técnica para qualquer pessoa, eles retiravam certos tipos de minérios, teciam junto com esse tecido, e aquilo formava uma espécie de tapete voador. Isso é interessante, né? Salomão, é dito em livros dele, em livros antigos, que ele tinha essa capacidade, só que ele viajava por certos lugares. Ele não conseguia ter uma viagem ampla completamente, porque ele se valia de certas linhas do campo magnético para que esse veículo dele funcionasse. Quanto mais a presença desse minério, é dito no livro que mais esse tapete, essa barca, ela funcionava, ela acabava voando. Só que, claro, ela era limitada, ele não viajava o espaço e o tempo, mas eles diziam que ele conseguia alcançar altas montanhas através desse veículo e viajava distâncias longas, que a pé eram muito compridas, ele conseguia com esse tipo de veículo ter um tipo de viagem e controle, como um mini avião, algo do tipo. Então, esses seres, então lembre-se assim, serafins e querubins, eles conseguem ter a capacidade, por isso que eles têm as asas já no próprio corpo, eles têm a capacidade de traçarem viagens pelo espaço-tempo já com o próprio corpo. Mas existem aquela hierarquia de anjos, que é um pouquinho, inclusive ela está em terceiro, que são serafins em primeiro, querubins em segundo. A terceira hierarquia é chamada de tronos. Tanto como uma questão de reino, como que eles atravessam espaço e tempo. Isso é interessante, eles já têm acesso às dimensões mais altas dos céus e para as mais baixas. Então, esses seres, chamados, eles sempre sentavam em tronos, e esses tronos eram como tronos voadores. E eu compartilhei, né,
essa figura bem interessante. O novo inimigo da Marvel, tá? O super vilão. Nós tínhamos o Thanos na primeira fase aí, né? Que é uma espécie de paródia de Deus. O Kang também está ligado a entidades, assim, a alusões a entidades celestiais. E é interessante que aquilo, ó, isso aqui, né? Tem em brinquedos, né? Ele é uma espécie de homem, de ser, um homem comum, que ele desenvolveu a capacidade de viajar no espaço-tempo através de uma máquina. E ela sempre foi descrita nessas revistas e quadrinhos como um trono. Isso aqui é uma paródia daquilo que é o próprio mundo espiritual, do que nós chamamos de anjos viajando no espaço-tempo no multiverso. Onde, como eu disse, há anjos que com o seu próprio corpo eles conseguem fazer esse translado, e há outros seres que eles precisam se valer de certos veículos para conseguir ter ainda essa capacidade já de transporte, de transposição entre dimensões, onde eles ainda se valem de certos tipos de veículos. Então o Kang ele é simplesmente um tipo de entidade que ela viaja o espaço-tempo. E é dito que ele fez tanto isso para tentar conquistar e mudar os tipos de realidades e todas as bifurcações que podem existir dentro daquilo que seriam as múltiplas chances e etc., que ele começou a criar versões de si mesmo e ele acaba se reencontrando nessas versões, onde ele tem múltiplas e múltiplas e múltiplas versões de si mesmo. Né? Nós temos isso, só que não de uma maneira, eu diria assim, atuante. O nosso sonho é uma versão múltipla de si mesmo, onde, na verdade, você apenas tem um vislumbre disso. Por isso que quando nossa mente ela pensa algo, você já peca na tua mente, porque significa que se aquilo se tornasse uma realidade completamente palpável, tangível, nesse mundo onde nós estamos, significa que você já estaria fazendo porque você já fez com a tua mente. Por isso Cristo diz, não adulterarás, mas aquele que já pensou no adultério, já cometeu adultério. Por quê? Porque a tua mente, numa espécie de linha de multiverso, ela já atravessou aquilo, pensou, fez em milésimos, mas já fez, já errou, já adulterou. Então a gente tem que pedir perdão porque você fez aquilo na tua mente. Num sonho, você fez aquilo na tua mente. Então a gente tem que, pedir perdão constantemente. Então o Kang, ele é uma espécie de ser que é trapaceiro. Ele busca nessas linhas de multiverso conquistar e ser uma espécie de Deus nisso. Ele é uma alusão ao que os seres, inclusive tem até aqui o troninho dele, né? Ele sempre foi aludido com esse. O que dá o poder a ele é um traje e um trono. Esse traje ainda eu quero falar numa outra live, num outro momento, sobre o famoso traje de Adão, o traje quântico. Algo que deu um tipo de poder a seres, no caso o Nimrod, ele recupera esse tipo de traje, tem a ver com a nossa natureza e tal, mas é um traje quântico onde esses seres eles podem adquirir poder e atravessar realidades. E Nimrod ele estava fazendo algo do tipo na questão da Torre de Babel. E na verdade ele estava repetindo um processo que na verdade Caim já fez. Inclusive, por que eu coloquei no nome as implicações de Kang e Caim? Porque Caim ele fez isso. Caim ele é colocado um tipo de maldição sobre ele, dele ser vingado, dele morrer 7 vezes. Aquele que o matasse também teria esse tipo de morte constante, morte constante, morte constante na sua geração, porque na verdade estava encriptado o seguinte: os povos antigos, quando eles falam de reencarnação, e isso não vale para nós, tá? Mas eles conseguiam inserir seres malignos no mundo mais de uma vez. E eles conseguem atravessar o espaço e o tempo e muitas vezes encontrar a própria versão de si mesmo. Um termo interessante, voltando aqui, deixar de parar a tela, uma questão interessante é que o ser chamado Tubal-Caim, ele tem uma etimologia muito, eu diria assim, misteriosa, mas ela tem um porquê. Uma etimologia que, em outras palavras, o nome dele, Yabal Caim, significa trazer consigo. E o nome Caim, em outras palavras, seria trazer consigo Caim. Por que trazer consigo Caim? Quem era Tubal-Caim? Para o espanto, talvez, de muitos, Tubal-Caim é o próprio Caim atemporalmente adentrando
na linhagem maligna. Porque as linhagens malignas, elas eram isso. Elas são entradas de espíritos malignos do mundo espiritual para o mundo temporal, em carne. Só que eles conseguiam fazer isso mais de uma vez. Estava encriptado a questão de 7 vezes. E é interessante que, quando você faz o estudo da cultura hebraica, você perceberá aqui no Targum, livro de Jazar, e em todos os relatos hebraicos antigos, onde eles fazem a compilação de muitas informações, algumas não entraram no cânon, você consegue ter a informação de que Tubal-Caim foi quem guiou a Lameque, com problemas de vista, a matar justamente a Caim. E é interessante que quando você faz o estudo, ou a percepção da figura desse inimigo da Marvel chamado Kang, em dado momento é dito nessas revistas em quadrinho, eu ficava assim, mas esses caras são muito loucos, né? Esse Kang, muitas vezes, ele matou a versão de si mesma, no passado ou no futuro, para que ele pudesse tentar fugir do chamado efeito borboleta, ou do fim da realidade dele. Nas revistas em quadrinho, eles nunca colocam o fim dele. Mas, em outras palavras, nós sabemos que a semente da serpente, o fim de Satanás e o fim de todos os anjos, todos aqueles que adentraram nesse mundo, o fim deles já está decretado. Eles são vasos da ira, destinados completamente. O nome deles não está no livro da vida, e eles simplesmente já são para a destruição. Eles não têm chance, eles já escolheram o seu caminho. Só que eles ficam tentando ultrapassar as linhas de espaço-tempo. E muitas vezes, assim como os caras colocaram em quadrinhos, esses podem matar a própria versão de si mesma para tentar burlar a questão do efeito borboleta, ou seja, a justiça divina. Que ela está o quê? Simplesmente fechando todas as lacunas para eles não estão conseguindo, eles não têm mais o que fazer. Por isso que é interessante que a escritura ela fala em Apocalipse que a questão de 7 reis, né? Então, o 7º rei, onde é dito sobre a ferida de morte, onde ele vai morrer, tá? E um dos 6 de antes voltará. Então, essa questão de reencarnações, dentro do entendimento da semente maligna, na verdade seria a versão daquele ser, daquele mesmo ser, adentrando do mundo atemporal para o temporal, onde muitas vezes eles podem matar a própria versão de si mesma. E Tubal-Caim, no nome, já está encriptado o quê? Trazer consigo Caim. Ele era, na verdade, a própria figura de Caim, vinda do futuro, onde ele mata aquele Caim, ele matou a si mesmo, só que no mundo temporal. Eu sei que para alguns pode ser chocante, mas ele mesmo guiou a Lameque que o matasse. E há um princípio, tinha coisas que eu acabava não entendendo, eu falava assim, mas pai, Tubal-Caim, ele é muito venerado na própria maçonaria e sempre falam sobre ele renascer das profundezas e tal. Quem é esse Tubal-Caim? Né? E sempre Deus ele fala assim, estude o nome, a etimologia do nome dele. E aí eu compreendi que o nome dele já está ali. Ele é a própria figura de Caim, e ele, inclusive, matou a sua primeira figura, que era Caim, fazendo algo do tipo. Isso é interessante, né? Deus, ele acaba o quê? Até fazendo com que os próprios inimigos matem eles a si mesmos. Inclusive, no Armagedon, a escritura, ela fala, na questão de Gog e Magog, no próprio Armagedon, a Bíblia, ela mostra que os inimigos, em dado momento, vão começar a se ferir a si mesmos. Um matará o outro. É como que esses seres e esses viajantes de tempo que começaram a criar um tipo de caos e bagunça dentro desse mundo onde nós estamos aqui, esses se encontrarão tudo no mesmo tempo, tudo no mesmo momento ali, e esses caras eles ficarão loucos, eles não saberão nem com quem estarão batalhando. Tá? O Messias vai destruí-los e eles mesmos se matarão. A Escritura ela deixa muito claro onde estes mesmos começarão a se matar. Por quê? Porque não adianta quantas versões nascerem, não adianta quantas vezes esses seres viessem para cá, eles simplesmente vão ajuntar condenação em condenação, condenação cada vez mais. Tá? Não importa o que eles queiram fazer, burlar o sistema através de ritos antigos, de viagens temporais ou algo do tipo, de corpos, eu diria assim, artificiais, conseguirem nascer aqui, ou através de possessão, de canalização, de tudo que eles já fizeram de bagunça até o dia de hoje, em dado momento, todos serão eliminados juntos. Eles não têm essa capacidade. Né? Então, a figura de Kang é dito nos quadrinhos que ele muitas vezes mata as próprias versões de si mesmo para tentar evoluir
e ficar uma única figura, porque ele é um ser completamente orgulhoso, como se fosse a que vai prevalecer, vai ser a versão mais orgulhosa e mais preparada dele, onde ele fica viajando nas realidades e ele mesmo está contra si mesmo. Isso, na verdade, é o que Satanás e que todos os demônios eles estão fazendo, e eles estão contra si mesmo no final, né? Quando Cristo ele fala que o reino dividido ele não pode prevalecer, quando ele faz isso, o reino de Satanás ele nunca vai prevalecer porque ele mesmo, no fundo, ele é egoísta e é dividido. Então os próprios anjos malignos, eles nunca respeitaram e eles lutam por suas próprias hierarquias. E isso está completamente ligado à questão desses seres angelicais. Samuel, faz anos que ministro o evangelho. Baseado na live anterior das tribos, posso exercer esse ministério? Sim, é o chamado. Só que o que às vezes as pessoas não imaginam é que a questão ministerial, ela não se trata apenas de que você vai ali numa denominação religiosa e alguém fala assim, você é um presbítero, você é um apóstolo, você é isso, aquilo. Primeira coisa, todos somos enviados. Já viemos para este mundo e todos somos apóstolos, tá? Todos somos enviados a este mundo para simplesmente apregoarmos o evangelho, tá? Então, a pessoa ela precisa exercer isso. Você não precisa de alguém para falar assim, esse aqui é teu chamado. Todos nós já temos isso encriptado, que temos que apregoar o evangelho. Ter amor ao próximo e etc e tal. E aí, através dessa questão que você observa as tribos, etc., quero que vocês saibam o seguinte. Existem os que eram já levitas de origem, que Deus já separou de antemão. Ligado, inclusive, à questão da direita e esquerda, que eu já coloquei algumas coisas no grupo privado ali, mas as questões de energia do Pai, tá? De administração disso. Então, tem aqueles que ele já separou antes. Mas, na verdade, ele quer todos os outros levantá-los como administradores disso, transformá-los também em levitas. Em outras palavras, imagine a roda do zodíaco, tem aquele centro. Ele quer que, em dado momento, todos estejam naquele centro. Entendeu? Para que depois você tenha uma outra mini roda, outras pessoas que você que vai fazer esse mesmo procedimento e levantar. A questão das tribos, ela só é uma amostra de que já existem aqueles que já estão aqui com uma missão mais específica nisso. E os que estão sendo levantados para isso. Por exemplo, eu não vou ser levantado para ser levita. Eu já fui escolhido, já fui designado que sou um levita. E entendi, aceitei e falei, ok, pai, eu sou isso. Mas preciso agora saber como levantar as pessoas para isso. E cumprir minha missão. E aí as pessoas que são outras tribos, na verdade, aí você vai perceber que por isso que existia em alguns momentos, citações da Bíblia onde ela diz fulano da tribo de Judá, levita. E aí você vai perceber que quando você está em certas regiões do firmamento, existiam os 3 filhos de Levi, né, e Levi, onde cada parte tinha uma função. Significa que, a princípio, você vai então exercer aquele tipo de função, como levita, onde você vai trafegar pelos utensílios, depois você vai para o santo, depois para o santo dos santos, e tudo tem seu tempo. Não se sinta menos. Fala, o fulano, então, ele está ligado ao santo dos santos e eu estou no santo, eu sou menos. Não, você é igual, só que você tem o seu tempo que você precisa entender que Deus ele quer que você respeite isso. Porque eu percebo que eu acabei, inclusive, quando eu me deparei, eu falei, nossa, eu estou justamente nessa ala, então é por isso, tal. Eu compreendi que estava lá de profetas e sacerdotes, porque eu já passei pelas outras. E aí eu entendi o porquê de ter uma compreensão, algumas coisas maiores, só que conforme você vai passando por essas responsabilidades, você inclusive vai tendo um peso maior naquilo que você faz. Se você fizer errado, entendeu? Lembra que grandes poderes são grandes responsabilidades? Então é a mesma coisa, a gente não pode errar nisso. Então ele está, na verdade, levantando a todos. E cada um tem um tipo de característica, veio de um portão, veio de um lugar, porque ele está levantando para que todos façam o mesmo. Ele quer que todos sejam reis e sacerdotes. Que exerçam um papel igual ali. Mas vai levantando. É a mesma coisa que você. A gente tem esse fractal numa família. Você é um pai. Primeiro você vem como filho, olha só que interessante. Submetido a um pai e uma mãe. Tem irmãos. Aí, em dado momento, você tem uma esposa. E agora você vai ser um pai, tem a sua esposa,
e agora você vai criar o seu filho. Olha como é o fractal, tá entendendo? Tudo já esteve sempre na nossa cara, na nossa frente, mas a gente nunca entendeu. Então a mesma coisa, as tribos, as hierarquias. Vai chegar o teu momento. Não inveje o que o irmão tenha, o que o fulano tem, ou o tempo dele. É a mesma coisa quando um adolescente, ele não está preparado e ele já quer, uma criancinha lá, um adolescente, já quer ser pai e eles não estão preparados para isso. Isso é o nosso mundo. Tudo fora do tempo, das estações, das coisas. E Deus ele tem o seu tempo de levantar, de te alimentar, de te fortalecer, de fazer com que você esteja numa capacidade de exercer aquilo que ele te preparou e ele fez você para isso. Samuel, como foi que Satanás, de anjo bom, virou o mal? Se no céu não tem lugar para isso. Onde ele aprendeu a ser maligno? Quando Deus ele cria todos os seres, existe algo que se chama dualidade. A dualidade ela tem existência, o bem e o mal, quando Deus ele quer seres que são genuínos, que o amem de verdade. Para que isso se torne uma realidade, um ser só pode amar alguém de verdade se a outra opção ela estiver aberta. De uma maneira assim, como eu posso dizer, se o mal existir. Não tem como. Esse é o grande preço, mas ao mesmo tempo ele é gratificante, no sentido do seguinte: se você tivesse a capacidade de criar um robô, tá? E aquele robô, ele é mecânico, e é um boneco lá, ele diz, eu te amo, eu te amo. E ele sempre diz eu te amo, mas ele não tem escolha. Ele é uma coisa programada. Você até pode amar aquele ser, mas lá no fundo, aquilo não tem, como que eu posso dizer? Não é concreto, não é genuíno. Aquele ser, ele não ama você. Aquele ser não tem expressão. Ele é mecânico, ele é robótico. Deus ele não quer robôs, ele não escraviza, ele não mecaniza, ele não quer coisas do tipo. Os seres foram criados com uma capacidade genuína através da dualidade de escolher você, sim ou não. E Satanás, ele é simplesmente aquele que, em dado momento, escolheu não estar com o Criador, não querer o Criador. Aquilo começou a nascer e ele começou a se corromper. Agora, é óbvio que Deus deu perdão a ele, o exortou e etc. Você crê que, tipo assim, do nada Satanás falou assim, eu quero o lugar de Deus e de repente, banido. Não é assim, tá? Tem que ter consciência, coerência. Deus ele é muito amor, ele perdoa. Só que Satanás ele nunca quis isso. Ele simplesmente começou a, dentro de si, ser irreconciliável, aquilo que a Bíblia chama de irreconciliável. A dado ponto que os níveis de pecado dele, eu quero ainda falar para vocês abertamente, mas prefiro me conter ainda, são tão terríveis, tão imundos e foi irreconciliável. Não tem chance, não teve jeito. E ele deturpou tudo isso, então Deus teve que isolar isso de uma maneira que isso não contaminasse a mais seres, que causou guerra e causou transtorno. É a mesma coisa que você tivesse um filho e esse filho simplesmente não quer mais estar com você, se volta contra você, matar sua esposa, quer matar todos os outros irmãos e matar tudo e simplesmente ele vai morrer. E as coisas vão entrar em colapso, não tem como ter continuidade. E você vai ter que o quê? Eliminar esse mal. Vai ter que tirar isso. Imagine que parte de você tem ali filhos, metade se corrompe completamente, uma outra metade fica ali do teu lado, te compreende, é mais madura, mas uma outra fica ali meio balançada. E você sente que se você não fizer nada, simplesmente acontecerá que ou aquela parte vai sucumbir, ou a tendência é que eles venham a ir para o outro lado também. Então, porque aí eles já estão contaminados, já estão balançados, duvidam de você. Né? Quando nós duvidamos, a partir do momento que nós temos temor, e o temor não de respeito, temor de medo, de dúvida, ela já é ao contrário do amor. Tá? A falta de fé, o medo, ele é ao contrário do amor. E é isso que ocorreu nos céus. Os seres tiveram medo de Deus. E é interessante que Deus ele está permitindo que Satanás continue existindo,
para que as pessoas compreendam que ele é justo, porque ele está mostrando. Ele permitiu que esse mundo tivesse uma continuidade para ele mostrar, ó, esse é o mundo que Satanás quis e projetou. Vê se dá certo. Vê se tá legal. Vê se vai dar alguma coisa. Não vai dar em nada, vai sucumbir, né? Então, e aí a justiça dele será feita e aplicada na frente de todos. Todos veremos. Então, aí nós aceitaremos Só que esses seres não aceitam o governo de Deus. Eles não querem, eles odeiam a Deus. Eles têm ódio, um ódio, eles são irreconciliáveis e não aceitaram perdão. Deus, ele propôs perdão a eles. Não porque Deus fez algo de mal a eles, mas quando ele propôs, ele os perdoou, mas eles não querem. Você tinha falado na live passada sobre o nascimento e a lua. Algo que eu reparei quando fui ter meu filho e pessoas diziam na maternidade que só ver troca de lua que os bebês começam a nascer. Sim, tá ligado às questões de fase, tá? Os corpos celestes, eles são como filtros de uma energia, de espírito, de algo que é diluído e vai passando por esses filtros, até chegar em Sol, Lua. A Lua é o último. Então, quando tem essa troca de fase, são questões energéticas e tem a ver com o nascimento. Alguém está perguntando sobre até a questão de ano bissexto e tal. Bom, pessoal, e o pessoal fica procurando nesses programas de constelação, de astrologia e tal. A gente não tem a noção se esses programas eles têm uma precisão muito concreta. Eu creio que, em parte, sim, mas... E mesmo nessa questão, quando você já tem pelo menos um conhecimento simples da sua data, da sua tribo e tal, por isso que você pode estudar ela e a ascendente, a segunda e terceira lista. Estudando isso, olha, você já tem muita informação para você estudar. O nome da sua tribo, a história da sua tribo. Você pode estudar a tribo do seu pai, tribo de sua mãe. Estudar as outras tribos também. E a Bíblia em si. Você não tem que usar aquilo como uma espécie de búzios, mas como uma espécie de referências, onde você vai conseguir extrair uma mensagem disso. Tá? E eu vejo que o pessoal fica muito preocupado, quase como se fosse uma espécie de oráculo do futuro ou de coisa assim. Sempre vocês têm que ter equilíbrio, tá? Para absorver todas essas mensagens. Deixa eu ver. Daniel era astrólogo. Sim, um estudante de astros. Mas não esse astrólogo que o pessoal aí, né, tipo João Bidu aí, que fala use cor-de-rosa hoje, um chapeuzinho cor-de-rosa, faça tantos movimentos, pise com a perna direita primeiro e não sei o quê. Não, não é assim não, tá? Hoje o seu dia já está destinado a ser isso, isso e aquilo. Não, não é assim, tá? Você tem as suas escolhas num looping diário, né? E você traça as suas escolhas. E por isso que os judeus eles viviam uma espécie de uma vida ritualística, onde a prática te leva à perfeição. Só que alguns chegavam a ser, eu diria assim, como eu posso dizer, completamente materialistas, assim, que de repente o mundo espiritual para eles começava a sumir, desaparecer, que eles chegavam ao ponto de dizer que se você cuspia no chão, por isso que o Talmud fala essas bobeiras, onde se você cuspir no chão, você está regando o chão no dia de Shabat. Você já pensou? Que exagero? Que isso é simples, é coerência, né? Bom, galera, vocês compreenderam todas as questões, os paralelos, né, dos anjos, multiverso, Enoque, Elias, Jesus, a viagem no tempo. Eu tentei colocar de uma maneira mais simples possível. Eu já fiz outros materiais disso, colocado de maneira muito mais técnica ou complexa. Eu percebi que o pessoal ficava perdido. Mesmo eu tentando simplificar, eu sei que às vezes alguns podem ficar perdidos, mas queria que vocês compreendessem parte de tudo isso. Voltando só à questão de paralelos do personagem Kang, Caim, percebam que o próprio termo Kang, e ele é chamado de o Conquistador, é uma questão de termo usado muito para esses seres malignos, onde eles querem conquistar, pegar algo, a força, seja força ou não, mas através do poder deles. Né? O poder muito do ego, a força do braço. Né? Kang, tem o termo Kang, por exemplo, Gengis Khan, né? Tá ligado a dragão.
Não sei se as pessoas estão ligadas nisso, sabem disso. O próprio termo Caim, né, já era uma terminologia que identificava Caim como com ponta de lança, com um ser que é adquirido, né? O nome do personagem Kang, ele é Nathaniel Richards, né? Que seria tipo Deus deu um presente. Olha só o nome dele, né? Deus deu um presente e Richards é um rei, então seria um presente de um rei. Só que quando você faz um estudo sobre esses caras, etc e tal, tem a ver com o Quarteto Fantástico. Olha que interessante, quarteto, né? Caras que viajam o tempo, que tem muita inteligência, 4 anjos, 4 querubins, né? E tá tudo ligado. Eles sempre imitam coisas da Bíblia, eles sempre pegam padrões bíblicos e colocam em, como eu posso dizer, em, em coisas de quadrinhos e etc. Então você tem um vislumbre de algo espiritual. E por que isso chama atenção nossa? Por que muitas pessoas gostam disso? Tem outras que talvez não gostam porque geralmente a pessoa que ela gosta mais dessas coisas de tipo quadrinhos ou fantasias é porque o mundo espiritual dela está um pouco mais ativo. As, as pessoas que são mais, que elas falam, eu não gosto muito de filme assim e tal, ela prefere assistir um filme, digamos, mais assim. É natural tudo, tá? Cada um tem um jeito, mas tipo de um policial ali, onde ele atira, mas a bala não vai ser desviada, né? Mas é porque ela tá mais ligada ao mundo material. Ela tá mais no concreto ali, mas ela tem mais limites. Percebam que as pessoas que elas conseguem já assistir um outro tipo de formas de filmes é porque o mundo dela, que foi colocado para você como fantasia, ela já tem um mundo espiritual mais sensível. Ela consegue absorver que aquilo tem algo mais além e por isso que ela se identifica com isso. Como estilos musicais também. Vai perceber que pessoas mais materialistas, mais focadas na carne, mais no mundo aqui, elas gostam daquelas músicas meio alegres, meio dançantes. Há outras pessoas que elas já preferem músicas que elas fazem ela refletir mais. Por quê? O mundo espiritual dela está mais ligado a isso. Alguns chamam isso de cultura, etc. E sim, as questões, multiculturalismo, ele está ligado a um crescimento de mente e a hierarquias. Eu, pessoalmente, já não gosto desse tipo de música, né? Não desprezo. Gosto, assim, sou músico, gosto de tocar alguns tipos de estilos também, desses mais alegres, mas eu já prefiro outros tipos de músicas, que elas me levam para um outro tipo de ideia. Então, a mesma coisa. Então, filmes e esses gêneros, eles já mostram coisas do mundo espiritual refletidas de uma maneira onde a tua memória espiritual ela vai te chamar a atenção. Então, esses criadores de conteúdo do tipo, eles conheciam essa memória genética das pessoas, espiritual, e por isso eles colocaram isso em entretenimento para as pessoas, onde elas não vão conseguir vislumbrar o mundo espiritual de uma maneira muito ampla e trazer para si, mas elas vão contemplar aquilo com uma espécie de psicologia reversa. Isso é o que o sistema ele fez. Ele faz as pessoas trocarem essa questão. Então, o que é o mundo verdadeiro e as coisas que você tem capacidade, o que são vislumbres do mundo espiritual, eles transformaram em fantasia, em ficção para você. E aí eles te dão aquele mundo que ele é passageiro, limitado e efêmero, te dão como realidade. E aí colocam para você e te dão outros tipos de filmes, né? Não que as pessoas não possam, por exemplo, assistir comédias, mas quando você assiste certos tipos de filmes, eles vão te dar uma mensagem muito melhor do que um filme de comédia, uma comédia boba, né? E não que Jesus, por exemplo, não fosse alegre. Jesus, com certeza, ele é muito alegre. Mas ele sabe como colocar isso. Os filmes de comédia, eles são sarcasmo do início ao fim, zoeira e etc. Ele não vai te trazer algo bom. Então, até mesmo aquilo que você assiste ou analisa, vai te trazer coisas boas ou não. Da mesma maneira, existem filmes que eles têm uma seriedade, só que eles são filmes, por exemplo, completamente focados em terror e deixar você tenso e mal e preparado para um mundo espiritual te assolar e te pegar. E aí você também tem que vigiar. Tem muitos filmes hoje que eu já não assisto mais. Alguns eu já tenho já aquele vislumbre só pela capa, por tudo, né? Alguns falam, não julguem o filme pela capa, né? Mas tem filmes que hoje, quando você já tem um conhecimento espiritual, pelo título, você já consegue saber o que o autor ele quis mostrar, dizer ali. Alguns são interessantes, você pode ter um crescimento, uma ideia ali, você pode explicar para as pessoas o que tá, as mensagens subliminares daquilo, mas não são tão edificantes. É mais edificante hoje você ler a Bíblia ou ver essas coisas já sempre com a Bíblia como filtro ou algo assim do mundo espiritual, sempre olhando para esse tipo de
de prisma, tá? Mas é isso, galera. Bom, estou com 2h14, creio que vou encerrar a live. O pessoal perguntou sobre a questão de materiais, né? Eu estou já criando um segundo módulo, uma outra questão de continuidade daquilo que é o material antigo do Metafisicamente, onde, para mim, refazer tudo aquilo e colocar no canal aqui novamente, como eu já disse, tem músicas, imagens, um monte de coisa que eu não posso usar, não dá para fazer, e ao mesmo tempo não é um material que eu quero jogar fora, é muita coisa muito importante, muito interessante, por isso que eu coloquei. E eu estou separando ali cosmologia e o mundo metafísico, espiritual, num tipo de material ali, todo metafisicamente, onde você dá um valor ali para ofertar, para ajudar a minha vida, nesse sentido. E aí você adquire esse material. E eu estou separando ali por assuntos, não é para questão de lucrar, né? Mas para as pessoas ofertarem e terem algo em troca e terem algo guardado ali para elas. É muito extenso, é muita coisa. Tem muita coisa que eu tenho de projeto, eu estou fazendo, mas às vezes falta tempo mesmo, né? Mas eu estou buscando me organizar ao máximo para traduzir alguns livros apócrifos que eu acho importantes, para passar para as pessoas em PDF, dar para elas ali uma analisado. Materiais em português eu vejo que tem muitas coisas que não tem, então por isso que eu estou tentando fazer uma revisão ali dentro do que está do meu alcance. Ao mesmo tempo, passar materiais aqui para vocês no canal. Materiais editados, que são os que eu mais gosto, eu sei que também falam muito, mas só que dão muito trabalho, né? Tomam bastante tempo. Tenho que passar essas coisas para essa plataforma, eu tenho usado aqui o Wi-Fi como plataforma disso, mas eu vou colocar depois os links, tanto aqui na descrição, como lá no Telegram. Tem o grupo do Telegram, só que eu percebi ao mesmo tempo que algumas pessoas falam assim, vai devagar, e eu tenho ido devagar. Eu queria colocar todos os dias alguma coisa, mas percebo que é muita informação. A nossa mente vai expandindo, mas tem pessoas que a gente tem que respeitar o tempo delas de digerir certas coisas, informações, que são às vezes chocantes para elas, então cada um tem um tempo. Então Deus tem me ensinado também que você tem que respeitar isso e ir tranquilo, né? Mas todo mundo vai ter a mesma capacidade, todo mundo vai alcançar, né? Vale da sua dedicação e Deus ele honra, ele abençoa cada um. Mas é isso. Mais uma última perguntinha que queiram deixar? Vamos lá, Samuel, na ressurreição. Eu seria sempre essa questão da tribo, né? No livro de Números, capítulo 36, fala sobre as mulheres herdeiras. Nesse caso, nós mulheres recebemos a herança de forma como os homens. Vocês recebem, quando vocês estão aqui, vocês se casam, vocês recebem a bênção do seu marido. Tá? Vocês são uma só carne, né? E todas as mulheres, elas, como noivas do Cordeiro, depois estão encriptadas e ligadas, tanto à sua bênção de portão celestial, de ressurreição, como também a tribo de Judá, né, Jesus. Mas eu ainda estou estudando isso de maneira mais detalhada para entender se absolutamente todas as mulheres são levantadas nesse posto ou algumas, tá? E é isso, pessoal. Minha filha morreu na barriga. O espírito dela nasceu em outra mulher? Não. Ela já deve ter ido pro pai, tá? No filme Indiana Jones mostra muitas caixas e um depósito onde a elite esconde muitos achados arqueológicos que desmontam a história tida como oficial. É possível que, sim, Área 51 e todas essas questões, né? Existe um instituto chamado Smithsonian, onde ele de maneira verdadeira, e até em filmes já colocaram isso, inclusive ultimamente, onde ele trata, principalmente de esconder as provas arqueológicas mais latentes sobre a semente da serpente, né? Sobre Néfilins, etc., onde eles buscam esconder isso de todas as maneiras. Né? Porque a presença deles, principalmente no mundo antigo, ela era mais latente, por causa do tamanho, ou figuras meio monstruosas, etc., e etc., análise de sangue, pele, natureza e coisas do tipo, você consegue perceber que aquilo lá não era muito normal. Então, eles foram mudando, né? E hoje eles são poucos, mas ainda estão entre nós, principalmente na elite dominadora. Só que eles buscam apagar todas essas questões da história, né? Em sua maioria. Nossa família na Terra guarda relação com a família no céu? Sim. Mas por que querem um corpo de Nimrod? Porque, com certeza, a questão da genética, dados de genética, ou de repente, questão de anticristo, etc., alguma replicação, sempre trabalhos genéticos, tá? E você perguntou também se Lilith existiu ou é só uma lenda. Lilith, ela existiu.
Existe. Inclusive, na verdade, ela está sobre toda a Escritura. Deus ele só não fica mencionando ela por nome. Mas como eu coloquei no próprio Telegram hoje, a sabedoria, o livro de Provérbios, quando você lê e ele alerta contra uma espécie de prostituta, então você vê uma espécie de a sabedoria, ela é como uma professora ali no livro. Ela começa a te aconselhar e aconselhar principalmente aos homens contra uma espécie de prostituta, figura que é mencionada ali como uma prostituta. E isso está por toda a Escritura, mas principalmente livros que Salomão ele conheceu esses seres. Ele entendia sobre isso, então ele colocou muito disso nos provérbios. E os outros hebreus também conheciam isso. Outra parte que a gente consegue ver muito isso, só que o pessoal não caiu em si, é sobre a mãe das abominações que está em Apocalipse. Que o pessoal fala, aquilo é um sistema, que não sei o quê. Cara, o sistema ele é regido por seres. O sistema não é uma coisa viva. O sistema ele é uma forma de governo, de instituição de um pensamento, né, espiritual, de uma ação, mas exercida por entidades. Então, a mãe das abominações é uma entidade que se prostitui com os reis da terra. Lilith fez isso sempre, como Semiramis, como Afrodite, como Vênus, ali, como várias figuras que estão encriptadas em toda a história humana, que com o tempo eles foram criando e colocando que isso é apenas um tipo de mitologia, mas para as pessoas não compreenderem a realidade da existência dessa entidade. Bom, então eu vou. Existem viajantes do tempo, humanos normais, do nosso tempo. Existem pessoas que elas têm a capacidade de viagem astral, tá? Principalmente os ocultistas, eles fazem isso. Eles não morreram, eles estão ali vivos e eles conseguem fazer isso. Eu não sei até que ponto eles conseguem viajar em coisas de tempo. Só que isso não é uma coisa que a gente deve fazer. E eles desenvolvem geralmente isso. Você vê que o ocultismo ele sempre desenvolve coisas que elas tentam burlar um pouco o sistema da Matrix. Então, viajantes de tempo humanos, não sei até que ponto eles podem conseguir isso. Eu creio que não, nessa parte. Uma criança tem um olho mais forte, ou digamos assim, mais sensibilidade, né? Que você quer dizer? Para ver espíritos, demônios. Sim. O papel das crianças na pré-existência. Bom, uma coisa que é muita dúvida das pessoas é crianças, né? No ventre da mãe, Deus ele já está tratando com a pessoa. Então, mesmo se ela morrer antes de dar à luz, Deus já está tratando com a pessoa. Inclusive, quando está no ventre da mãe, o cálice do esquecimento ele não está completo sobre a pessoa tem até lembranças do que aconteceu, então Deus ele já está tratando ali. Se dá o caso da pessoa perder a vida ali antes de dar à luz, Deus ele vai dar, na sua medida, na sua coerência e na sua justiça, o veredito de se aquela pessoa ela vai ser salva ou não. Percebam que isso eu posso provar simplesmente com Esaú e Jacó, onde Deus já conhecia a figura de Jacó, e Esaú ele já sabia que ele era mau e já o odiava desde o ventre, já se aborrecia dele desde o ventre. E existem salmos que dizem que os malignos, né, eles já pecaram desde o ventre, ou seja, desde o ventre se fala, mas a criança, tem crianças que não são normais, né, são crianças más. Gaia é uma das nomenclaturas de Lilith, é uma nomenclatura ambígua. Ela poderia até apontar para a figura do Espírito Santo, da Rua Hakodesh, mas geralmente ela vai estar vinculada a essa espécie de adoração ao sagrado feminino que a nova era traz, que, por sua vez, está ligada a Lilith. Então, sempre cuidado com essas expressões assim para figuras femininas. Por isso que Deus ele procurou deixar a própria figura do Espírito Santo, mas que é feminina, mesmo que alguns fiquem o quê, né? Mas sempre um pouco assim, como eu posso dizer, comedida. Né? Samuel, os abortos espontâneos é considerado? Quando abortos, dependendo a data, se é um aborto ali, tipo, do nada que você teve, mas a criança já tinha alguns meses, algum tempo ali, com certeza aquela criança ela já estava sendo tratada ali. E, claro, a criança não vai voltar aqui. Ela tem um julgamento. Agora, é interessante que, em relatos de pessoas que têm EQM, é dito que são vistos pessoas pequenas, como equivalentes a crianças ou algo assim, no reino celestial. Onde, por elas terem tido um tipo de vivência menor naquilo que seria para vir aqui, elas acabam tendo esse ponto de partida no céu. Então elas são menores mesmo. É interessante, como crianças. Mas
algo que é unânime, que todas as pessoas falam que existem lugares ou salões onde as pessoas elas aprendem, como salas de aulas, elas vão aprender coisas. A gente vai constantemente ter aulas, aprender coisas do eterno e ser capacitado para ensinar pessoas, para reinar e coisas do tipo, entendeu? Samuel, a Santíssima Trindade existe mesmo? Não como a Igreja Católica explica, mas existe família, igual você vê todos os dias da sua vida. Você veio de um pai e de uma mãe, e você é um filho. Simples assim. Trindade, eles têm medo de falar ou explicar isso, e vieram com a ideia de que Deus ele é 3 em 1, e não tem nada de feminino ali, eles nem falam disso, têm medo disso, só aceitam que tem um monte de homem, no máximo, eles dizem que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles nunca dão essa ligação, eles têm medo, e eles falam que é 3 em 1. Isso é errado, não é assim. Samuel, o cordão de prata é real? Sim, é real. Salomão, ele praticou, ele teve muito contato com essas coisas, e ele fala sobre o cordão de prata, brevemente. Pessoal, agora sim eu vou. Alguém está falando aqui, creio que o Brasil seja a grande Babilônia do Apocalipse 18. Não, a Babilônia ela é muito, muito mais que só o Brasil ou coisa do tipo. Né? A Babilônia ela está o mundo inteiro, assim como todos somos Israel. Todos somos Israel. A Babilônia também ela está em todo o mundo. Ela é o código, o codinome do sistema maligno. Perceba que são antíteses, olha só. Existe o povo de Israel espalhado no mundo inteiro, existe a Babilônia espalhada também no mundo inteiro, que são a semente da serpente. Existe a cidade santa, existe a cidade maldita, que é a Babilônia. Sempre essas figuras opostas, né? Bom, deixa eu encerrar então. Galera, eu quero agradecer muito a vocês. Já tivemos, acho que até mais de 700 pessoas em dado momento na live. Quero agradecer muito, tá? Deixem o like, compartilhem, comentem, tá? Aquilo que tá dentro da minha possibilidade eu vou responder ali. Depois eu vou deixar os links ali, quem quiser acessar o conteúdo do QIFI, que quiser ofertar a minha vida, ajudar. Acessem o Telegram, quando lá também são postadas várias questões e tal. Leiam as coisas, meditem nas coisas, assistam a live mais de uma vez, etc. Compartilhem isso. Pensem, tá? Busquem cada vez mais. Filtrem os canais que vocês vão. Né? Eu não sou a verdade absoluta, eu não, mas observem a coerência dos canais, daquilo que vocês conseguem de informação, para que a mensagem de vocês seja completamente sintetizada em algo coerente. Né? Então, aí eu tenho um cara lá que fica falando que você tem que, para você orar, você tem que chamar Deus de tal expressão, de tal nome, que inclusive é até absurdo. No hebraico não existe o que o cara está falando, mas. E aí ele fala que Fulano é o anticristo e fica marcando datas, etc. Sinceramente, aquele canal ou pessoas que seguem canais do tipo que replicam esse tipo de mensagem não vão somar para você. Não tá legal, não tá correto. Não vai adiantar você perder tempo com aquilo e depois assistir o meu canal, por exemplo, né? E busquem coerência nas mensagens, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos e fiquem na paz. Shalom, shalom.